Acho que tudo começa com uma forma, se calhar, minha e do Pedro, de estarmos na vida e daquilo que nós acreditamos que é o nosso trabalho, ou o gosto do nosso trabalho. E acho que o nosso desafio, quando nós começamos, nós tivemos várias fases, não é? Isto parece que nós começamos em 2013 com esta visão, mas isso seria completamente mentira. Até aos dias de hoje e para o próximo ano será outra forma diferente, não é? Que é sempre pensar qual é que é o nosso próximo o objetivo do próximo ano, ou o objetivo daqui a 5 anos, o objetivo daqui a 10 anos, etc. Também, acima de tudo, também sermos felizes com o trabalho e orgulhosos do trabalho que fazemos. Sim, senão podes... É fácil de fazeres trabalho que não te diz nada e que é uma coisa muito impessoal, uma questão, uma lógica de dinheiro ou de crescimento, ou de ter o cliente X ou o cliente Y, que a ideia sempre que nós tivemos é se não for para nós, se não for para estarmos contentes para isto, então teríamos de estar a trabalhar para outra pessoa qualquer e não tinha de ser este o projeto. Galera, tô aqui hoje com Hugo e Pedro da Okdraw. Guys, obrigado. Muito obrigado. Os gadgets aqui. A gente já almoçou, a gente já fez um podcast. É verdade. Mini podcast offline. Mini podcast. Não sei que tema é que vamos ter para conversar agora. Exatamente, não sei, mas assim, a gente vai. É legal de ter esse contato inicial, né, pra gente se conhecer, acho que é muito importante. E acho que a história de como a gente se conheceu, muito engraçada, aleatória, né, que a gente tava numa conferência, acho que foi ano passado isso, né? Foi o ano passado. Ano passado. E eu tava ali passeando e eu vi uns caras falando português. Pô, legal. Pô, vocês são portugueses, né? E a gente acabou, eu, intruso, acabei indo almoçar com vocês, não é? É verdade, é verdade. E aí a gente se conheceu e tal. E, enfim, tô aqui agora em Lisboa. Obrigado, Gajos. Nada, obrigado nós. Obrigado. Pelo tempo. E, enfim, queria saber, vocês, se vocês puderem se apresentar o estúdio que vocês são sócios fundadores é a Okdraw, né? Nem sei se é assim que fala, né? Tá certo? Como tu quiseres. Pode à vontade. Já ouvimos de tanta forma, portanto... Okdraw, pá, é igual. Exato. Sim. Então, Hugo, Sim, sou Hugo, um dos sócios fundadores, sou arquiteto de formação, trabalhei em arquitetura, não sei, 2, 3 anos depois de ter acabado o curso de arquitetura no Porto. E pronto, depois acho que foi por volta de 2013 comecei a trabalhar como trabalhador independente em arquitetura e em paralelo, juntamente com o Pedro, fundamos a Okdraw. mas vocês eram amigos de faculdade, não? Não, antes ainda. Nós conhecemos na escola preparatória, portanto, para aí quando eu devia ter para aí 9 anos, talvez, talvez 8. O Hugo era um ano mais velho. Sim. E era... Claro, ele claramente tinha jeito para o desenho, andava tipo mais à frente, portanto que ele tinha sempre os desenhos nas mochilas dele. E conhecemos daí, depois ambos tínhamos bandas, então havia muito esta lógica de tipo às vezes juntávamos e tocávamos qualquer coisa juntos. Eu ia ao concerto da banda dele, ele ia aos concertos da minha banda e esta sinergia foi sempre mantendo-se ao longo dos anos até realmente percebermos que os dois estávamos a trabalhar em 3D sem sabermos. Sim. E acho que foi aí que deu o clique de juntarmos e fazermos alguma coisa em conjunto. A pergunta é, que tipo de banda? Tipo de banda? Eram duas bandas diferentes. Cada um em uma banda. Sim, mais ou menos dentro do mesmo range de música, mas coisas um bocadinho, umas coisas diferentes. Na altura tinha uma banda chamada Sigma Pollux e depois tive outra chamada Jessie. Hoje em dia tenho uma outra banda que se chama Moai, mas essas bandas eram todas, sei lá, era meio post-hardcore. De certa forma, o Pedro Stepback era mesmo hardcore, não é? Sim, era o hardcore, um punk hardcore. Sim. Então acabava por não ser a mesma coisa, mas havia coisas em comum. E acho que também muitas dessas coisas das bandas acabou depois por vir influenciar a forma como lidamos com o trabalho, porque havia muita lógica de chamado do it yourself, a cena de eu não sei fazer t-shirts, eu nunca fiz t-shirts. Precisávamos de t-shirts para a banda. Vais, percebes como é que fazes mais ou menos, fazes tu o grafismo, arranjas a pessoa que vai imprimir a t-shirt
a lógica também de gerir um bocado tipo contas de banda, pá, por muito que fosse uma forma meio amadora, acho que essas coisas todas foram influenciando depois mais à frente também. Sim. Mas é engraçado como isso também serve de preparação na vida, não é? É. Uma coisa que é meio na brincadeira de putos. Exato. E eu vejo muito, assim, são no nosso nicho, né? Muitas pessoas têm contato com a música. Não sei, tem gente que fala, não, porque nós somos artistas e tal. E, tipo, é uma maneira legal de pensar, mas é uma coisa em comum. Não dá pra ignorar. Sim. Né? Eu também tenho contato com música, enfim. Aprendi clarinete, né? Uma coisa totalmente meio aleatória. Eu brinco que é tipo, pô, ninguém quer tocar clarinete, né? É tipo do Lula Molusco, do Bob Esponja. Tipo assim, coisa de velho. Mas era o que? Era vocal? Ou era... É que engraçado é que tocávamos os dois guitarras. Sim, os dois massa. Sim. Eu já brinquei com este gajo a dizer que o meu achievement enquanto músico era ser ou o segundo guitarrista ou baixista da banda dele, mas eles nunca me convidaram. Cara. Eu ajudava-os e tudo. Sim. O que chegou aí connosco para Eles tinham uma banda de hardcore, eles eram famosos em Portugal. Era um movimento underground, mas eles eram... Sim. Caramba, cara. Mas a cena engraçada é que a nossa banda acabou e tu continuaste por aí fora a tocar. Mas isso não é a vida. É como outra coisa qualquer. Mas esse tema que estás a pegar da música é interessante, eu acho. Eu acho que eventualmente pode ter a ver com um lado mais... o instrumento, por exemplo, é uma coisa que tu precisas de despender muito tempo. Ou seja, não tens que ter às vezes necessariamente talento, tens de ter uma vontade, não é? Aquele gosto pela música. Não tens ninguém, sei lá, há pessoas que descobrem que são talentosas, mas não é uma coisa que tu andas pela rua e dizes assim, eu devo ter imenso jeito para tocar bateria. Não, ninguém, estás a ver? Tipo, a primeira pessoa que se senta numa bateria não sabe tocar bateria, não é? É uma coisa que há um movimento, há uma memória muscular, há uma questão rítmica que vai ganhando. Acho que há uma lógica de persistência à procura de uma, quase obcecada, não é? À procura de uma coisa. E não sei se isso também terá a ver com, às vezes, este nosso lado. Sim. Como acho que também é uma profissão de certa forma nova, onde não existem propriamente padrões, mas exige eventualmente alguma obsessão e despendimento de horas, não é? É uma coisa que te obriga a despender horas de treino, de procura, de pesquisa, de tudo, educação. Não é? Então se calhar até pode, não sei, mas pode haver uma relação e há uma questão que é também algo que pode ser coletivo e individual em simultâneo. Também. Podes tocar guitarra sozinho em casa e é só para ti, podes ter uma banda que é só tu como guitarrista, ou podes ter uma banda em conjunto com 5 pessoas, com 3 pessoas, com 10 pessoas. Acho que pode ser uma particularidade relativamente à indústria do 3D ou das imagens. Também pode ser um one-man show, como podes fazer parte de uma equipa grande, pequena. Eu tenho uma... tava até conversando com um amigo outro dia sobre isso. Por que parece que tem artistas que já se dão muito bem, vamos dizer, artisticamente falando, com iluminação, com câmera, e parece que o cara, tipo, não tem tanto tempo, né? Não sei se vocês têm experiência de estar com pessoas assim, pô, essa pessoa desenvolve muito bem uma coisa que... Quase como se fosse natural para ela. Sim. Não sei se entra na questão de dom, eu não sei se acredito em dom, mas com a música, né? Sim. Não tem. Vocês não conhecem vocês como músicos devem conhecer aquele cara, toca tudo. Sim, claro. Dá até raiva, né? Tudo, não é? É isso. Sim, são pessoas que naturalmente têm uma perspicácia, têm um jeito para aquilo, às vezes até podem não saber aquilo de raiz, mas quando ensinas eles apanham aquilo assim tipo no instante. Isso é natural e também é um ponto em comum no 3D, eu acho. Às vezes há pessoas que nós conhecemos e que recebemos no escritório que vêm assim um bocadinho verdinhos na parte do 3D e tu dás ali tipo meia dúzia de dicas e o pessoal tipo pega naquilo no instante e percebe muito bem a lógica e às vezes até desenvolvem muito mais do que aquilo que tu desenvolverias. Sim. Acho que também é o lado engraçado desta área, essa aleatoriedade, esse lado muito pessoal de que as pessoas não são todas iguais, não desenvolvem todas da mesma forma, têm um olhar muito diferente sobre o produto final e o desenvolvimento do produto e o processo, que é diferente de pessoa para pessoa e isso acho que também é o que lhe dá alguma graça. Sim.
como é, num time você tem pessoas diferentes, claro, Sim. né? Sim. E vocês na Oak Draw? Vocês têm, quantas pessoas são hoje? Somos 6, Somos no total. 6 neste momento. 6. Sim. Nós os dois, mais Mais 4 Uhum. A Catarina, a Natália, o Marco e o Francisco. Francisco. Sim, E pá, é muito engraçado de veres isso, realmente, que são pessoas bastante diferentes e perceberes os pontos fortes de cada um e às vezes também tipo, jogares com isso na forma como o trabalho se desenvolve, onde é que cada um pode brilhar mais. sim, Acho que é um bocadinho como gerir um bocado uma equipa de futebol, em que percebes que são um jogador que é bastante forte naquelas duas posições, não significa que ele não possa aprender a fazer outras posições e eventualmente em certas alturas vai ter de a fazer, sim, mas também tens de saber quando é que lhe dás a posição em que ele brilha realmente para ajudar a equipa e acima de tudo toda a gente trabalhar para um coletivo, porque a ideia tipo, é ganhar os jogos, não é tipo perder os jogos, mas aquele jogador jogou muito bem. sim. E até um papo que a gente estava tendo antes, né? Que como vocês têm essa escala, esse time enxuto, o contato é mais simples e mais direto, é mais fácil de você ver as pessoas ali, né? Sim. O que vocês veem assim nessa questão de vocês... desculpa, há quanto tempo o estúdio acontece? 2013, portanto, 2013, 23 faz 10, fazer mais as contas, 2, não é isso, 12 anos, não é? Nossa, 12 anos. Eu não tava nem... Cara, que São louco, 12 anos. que louco. Passa no instante. Sim. E vocês, então, 12 anos e não foram para um lado de escalar muito e muitas pessoas. Vocês têm uma coisa clara ou uma explicação de o porquê que vocês não foram para esse caminho? Sim, pegando naquilo que estávamos a falar atrás, não é? Eu acho que tem a ver, acho que tudo começa com uma forma, se calhar, minha e do Pedro, de estarmos na vida e daquilo que nós acreditamos que é o nosso trabalho, ou o gosto do nosso trabalho, e se calhar um bocadinho aquilo, coisa que são os objetivos pessoais, de certa forma, quer dizer, não que nós não sejamos ambiciosos, ou que não tenhamos uma lógica de crescimento ou de evolução, mas sentimos que a coisa, eventualmente, do ponto de vista profissional, não tem que se refletir necessariamente em números ou em escala, não é? Ou seja, se calhar podermos estar mais interessados em fazer em termos uma capacidade de oferecer um melhor serviço ou termos uma flexibilidade de trabalho ou um lado mais experimental do nosso trabalho que não seja necessariamente termos mais trabalho. Acho que o nosso desafio, quando nós começamos, nós tivemos várias fases, não é? Isto parece que nós começamos em 2013 com esta visão, mas isso seria completamente mentira. Nós começamos em 2013, eu e o Pedro sem formação nenhuma, isto é, sem termos experiência nenhuma a trabalharmos nesta área específica, com alguma formação profissional de outras coisas em paralelo que trouxemos para trabalhar nisto. Mas fomos moldando aquilo que eram os objetivos da empresa e a forma como a empresa vai crescendo até aos dias de hoje e para o próximo ano será outra forma diferente, né? Que é sempre pensar qual é que é o nosso próximo o objetivo tipo, do próximo ano, o objetivo daqui a 5 anos, o objetivo daqui a 10 anos. Também não somos muito ambiciosos daquelas pessoas que fazem os objetivos daqui a não sei quantos anos, quando é que vai estar. Um bocadinho jogo a jogo, mas com alguma visão. Mas acho que dessa forma, houve uma fase em que nós chegámos a uma conclusão que não temos que necessariamente produzir mais trabalho, que temos é que conseguir arranjar de forma que aquele trabalho que produzimos seja bom o suficiente para ser bem pago, sustentável, termos condições para continuarmos a produzir bom trabalho e esse trabalho ser sustentável, etc, etc. E acima de tudo também sermos felizes com o trabalho e orgulhosos do trabalho que fazemos. Sim, senão podes... É fácil de fazeres trabalho que não te diz nada e que é uma coisa muito impessoal, por uma questão, uma lógica de dinheiro ou de crescimento ou de ter o cliente X ou o cliente Y. E se chegares ao final, acho que a ideia sempre que nós tivemos é se não for para nós, se não for para estarmos contentes para isto, então teríamos de estar a trabalhar para outra pessoa qualquer e não tinha de ser este o projeto. E a cena eu acho que tu não precisas de fazer um paralelo com a música, não precisas de fazer o melhor álbum do ano todos os anos, mas não podes fazer um álbum muito bom um ano e depois no ano seguinte deixaste à sombra da bananeira e reproduzir o mesmo álbum, ou então fazeres um álbum
pá, nem sequer está aí, estás a ver? Ou seja, claramente foi por cumprir um contrato com a editora. A nossa lógica, ou seja, é tentar manter, acho eu, não é? Uma lógica de trabalho consistente. E para fazer este trabalho consistente, tens que olhar para a forma como tu geres a empresa, não é? E isso, voltando ao início da tua pergunta, desculpa, fechando aqui a questão, isso fez-nos olhar para nós que, se calhar, a nossa maneira de fazer a coisa era mantendo a coisa de uma forma, uma escala controlável. Sim. Ou seja, ir crescendo, lá está, como estávamos a comentar, se calhar, de 2 em 2 anos é quando contratamos uma pessoa. E vamos, queremos que as pessoas vão ficando connosco, não é? E criando um bocadinho, girar as coisas um bocadinho à volta daquilo que são as diretrizes do escritório, mas abrindo as coisas para as pessoas também trazerem o seu input, portanto, e criando aquilo, uma sinergia entre toda a gente que trabalha, mas sempre de uma forma, não é? Uma escala pequenina, controlada. Pá, não sei, é um bocado vertiginoso, né? Acho eu, digo eu, uma pessoa acordar um dia e pensar que tem uma empresa de, sei lá, 300 pessoas espalhada pelo mundo. Deve ser, imagino, não sei. Mas acho que deve ser outra logística. É outra logística. Então, sim, é outra sim. logística. E querendo ou não, você mantém tudo mais simples, mais fácil, a comunicação mais fácil, né? Vocês têm, o escritório é em Penafiel, Certo. né? Também sempre tivemos um bocadinho essa lógica de trabalhamos numa área que é o trabalho global. Pá, não havia necessidade de termos um escritório no Porto ou em Lisboa, porque já tínhamos esses clientes quando estávamos em Penafiel. Quem diz Porto de Lisboa pode dizer Inglaterra, pode dizer Estados Unidos, o que for. Era o sítio onde nós tínhamos crescido, onde durante muitos anos... naquele momento? Sim, onde estávamos naquele momento e fazia sentido, desde que funcionasse também para as outras pessoas, porque se chegássemos a um ponto onde só estávamos nós os dois e não conseguíamos atrair ninguém para lá, isso seria um problema, não é o caso. Hoje em dia, com o trabalho do híbrido e com isso tudo, acho que isso é completamente possível e acabamos por gostar do facto de estarmos numa zona mais recatada e afastada de uma grande cidade. Eu acabei de lembrar de uma coisa que eu não sei porque eu não tinha conectado isso antes. Vocês lembram do CG Award de 2023? Sim. E vocês eram nominee, Sim. né? Sim. E eu lembro de eu assistindo o vídeo de vocês, né? Porque vocês fizeram um vídeo, eu não sei se também me foi pedido para fazer e eu não vi o e-mail. Ok. Eu lembro de vocês dois e fundar o escritório. Mas fazer o vídeo de fazer de conta que tivéssemos ganho, não era? Não era algo assim. Era tipo. Não, mas vocês. O vídeo foi publicado. Foi? Eu nunca me lembro Não, de isso ter foi visto. como nominee. entrevista da Fox Render, que era na altura um dos apoiantes da... Foi entrevista? Foi a entrevista Mas que era... eu lembro de termos feito um vídeo, de facto, como ele está a dizer assim, pá, não estávamos nada à espera deste prémio. Mas esse não saiu. Ele Felizmente está a dizer não que saiu. Não, o que acho que viste foi a entrevista da Fox Render que eles depois fizeram a todos os finalistas e vencedores, supostamente. Não sei. Não sei, mas é engraçado. Eu lembro vocês dois aí no escritório. Você viste o vídeo original? E eu lembro a imagem, que era uma ponte, não era uma ponte? É uma estrutura assim, Uma estrutura metálica, é bastante cheio de livros esse. E isso é tão legal porque eu tava até falando com um amigo ontem, no meetup que a gente fez aqui em Lisboa. Cara, às vezes você vê alguém que você admira e você vê, ou você tá sempre ali vendo as pessoas no Instagram, no LinkedIn. Você nunca sabe e a surpresa da vida, né? Amanhã você tá junto com o cara, conversando. Isso é muito engraçado. Foi engraçado quando nos conhecemos todos, né? Vem um rapaz, né? Está connosco, pessoal, são portugueses e tal, e não sei o quê, e nós tipo, quem é este, né? Quem é este artista? E depois, fomos almoçar. Frazão, calma lá. Não foste tu que fizeste aquele trabalho do Senna, isto assim, assado. Sim, fui eu, verdade. Pronto. Talvez já conhecíamos o teu trabalho, não tínhamos uma cara nesse trabalho, né? Não sei se calhar já tinhas perfil, etc. Mas na altura nós não, eu pelo menos não fui ver quem era a acho que nesta área é mais fácil tu associar as imagens ou projetos a escritórios ou a pessoas. Lá está, puseste uma cara na cara naquele projeto, não é? Também é isso, é engraçado. Sim, e é legal porque eu conversando com muita gente, né, e viajando, eu às vezes tenho uma pessoa lá que a gente sempre está conversando. Não conheço a pessoa. Quando a gente se conhece pessoalmente, a minha impressão, ela estava errada, no sentido que, eu tô ali conversando com o cara e tal, cara, legal, show. Mas pessoalmente, quando a pessoa começa a contar a história dela,
é outro ponto de vista. Essa pessoa que entra até na questão do trabalho remoto, né? Eu já trabalhei porque vocês têm algumas pessoas trabalham remoto, né? Alguma coisa meio híbrido. Sim, no fundo toda a gente tem a possibilidade de fazer trabalho híbrido, em que há 3 dias da semana no escritório e 2 remotamente, à escolha. Sim. E acho que normalmente o pessoal escolhe a quinta e a sexta-feira para ligar com o fim de semana. Sim. Neste caso, o Hugo, fazes mais trabalho remoto porque neste momento estás a residir aqui em Lisboa. Eu normalmente estou mais pelo escritório, mas de vez em quando faço um ou outro dia remotamente. Sim. Mas há assim uma coisa bem flexível do pessoal poder trabalhar. Legal. Nesse caso, vocês meio que estão no mesmo país, na mesma região, então meio que já se viram pessoalmente, estão sempre ali se ver, né? Sim. Sim. Sim, nós temos essa flexibilidade, apesar de há um período ali de adaptação ao escritório. De certa forma, não vou dizer que há um conjunto de regras que as pessoas têm que saber, não, mas há um conjunto de procedimentos que achamos que num início, mesmo a pessoa tenha alguma experiência de outros escritórios e que venha trabalhar connosco, normalmente há ali um período de mais ou menos 6 meses em que nós preferencialmente gostamos que a pessoa esteja no escritório. Para conhecer as pessoas, perceber como é que as coisas funcionam, ganhar a sua autonomia, ganhar a confiança dentro do trabalho, perceber como é que as coisas, né, como é que se estruturam, etc, etc, etc. E portanto tudo de acordo, se quiser fazer o teletrabalho híbrido, pronto, a pessoa vai, já percebeu como é que é a lógica para não ser uma cena de paraquedas, não é? Não ser uma coisa, e agora? Tipo, tu neste projeto, como é que é suposto fazer o quê? Tipo, é suposto ligar a este ou ligo àquele? Como é que eu faço isto? Então achamos que, de uma forma, em vez de estarmos a criar uma normativa por escrito disso, que também temos essas normativas, tipo, mais ou menos escritas para até nós nos lembrarmos como é que a coisa funciona, quando alguém entra de novo, termos uma lógica de passar a palavra. Há um lado mais rápido na interação pessoal, não é? Então, a pessoa está ali, não é? 6 meses normalmente, em que tem essa aproximação, lógica de trabalho, percebe como é que as coisas funcionam, onde é que estão os livros, onde é que está o arquivo. Há um lado pessoal, há uma dinâmica pessoal. Todo o processo de adaptação é muito mais rápido, se for assim, muito mais fluido. E depois, a partir daí, as pessoas já estão à vontade e têm a sua liberdade. Vão gerindo as suas dificuldades já remotamente, a partir daí. E você dá realmente o rosto à pessoa, né? Ali, às vezes eu estou trabalhando no remoto com uma pessoa, ela é uma fotinha, é o avatarzinho na webcam, não é? Aí você conhece a pessoa pessoalmente, nossa, você é diferente, eu achei que você era Afinal, mais alto, mais baixo. Rapaz. Era um filtro. Sim. Mas, e eu tenho uma pergunta para vocês, porque vocês dois, Hugo e Pedro, têm esse contato em fazer imagens, né? E qual que é a pergunta? Como que é lidar com o fato de ter um estúdio, ter uma empresa que envolve todo um leque de coisas como negociação, contrato, contratação, folha de pagamento e a parte artística, tipo, vocês tiveram que abrir mão de fazer imagens ou conseguiram conciliar? Como que funciona? Eu acho que nós sempre tivemos um bocadinho o objetivo de não sermos esse tipo de pessoa de não ter o contacto direto com o trabalho e ser uma pessoa que já só está a tratar de burocracias, porque acho que isso, na nossa opinião, também cria um bocadinho um distanciamento do trabalho, da forma de fazer o trabalho, dos problemas técnicos e diários que o trabalho possa envolver, se tu não tiveres esse conhecimento. E acima de tudo, porque também gostamos daquilo que fazemos, senão para isso tínhamos feito se calhar um estúdio de outra coisa qualquer em que não teríamos de ter esse conhecimento. Mas quando dá para conciliar o tempo, como que concilias? Porque são muitas coisas, né? São muitas coisas, né? Não é uma coisa fácil, mas o facto de também sermos dois acho que também ajuda que nós acabamos por dividir um bocadinho as tarefas. Acho que sim, acho que o facto de sermos dois, há alguns departamentos em que conseguimos de certa forma dividir um bocadinho. Departamentos, não vou lhe chamar burocráticos, mas que conseguem ser divididos. Mas, ou seja, os pagamentos pode ser um que faz, a questão de gestão do Instagram pode ser o outro. Normalmente os projetos divide-se, um fica com um, outro fica com outro, consegue-se decorrer vários projetos ao mesmo tempo. Mas sim, assim, com o decorrer do tempo é uma coisa que nós muitas vezes conversamos, cada vez fazemos menos imagens. Isto é, num leque de um trabalho de, sei lá,
de 8 ou de 30 imagens são poucas aquelas que nós fazemos. Sim. Agora, são todas as que nós supervisionamos e não há algumas, uma ou outra, em que nós estamos ali juntamente com o projeto, em paralelo com outras atividades burocráticas que temos que tratar, não é? Mas sobretudo é essa lógica de continuar a perceber as dificuldades que as pessoas têm no decorrer do trabalho e estamos lá ao lado delas, mas aí tentando também, acho eu que às vezes é um bocadinho o desafio, que é como é que tu guias o trabalho, não é? Como é que tu vais guiando o trabalho, não é? Porque, de certa forma, a responsabilidade no fim cai sobre ti, não é? Ou seja, tu tens um peso na estrutura e uma cara com o cliente que as outras pessoas não têm. Portanto, é essa lógica de que tu tens que ver o teu trabalho, mas também tens que ir supervisionando os outros para que tudo faça tudo parte do mesmo bolo, não é? Mas a respeito deste comentário que o Pedro está a fazer, nós temos um amigo nosso que é músico e ele começou como músico, não é? Começou como músico, abriu o seu estúdio porque gostava de música, de tocar, etc. E depois, ele percebeu, quer dizer, quando conseguia realmente ganhar dinheiro era a gravar outros artistas, não é? Então fez o estúdio, aumentou o estúdio de gravação, começou ali a gravar outros tipos e não sei o quê, e andou anos nisto, não é? Sei lá, 20, 30 anos nisto. E ia tendo os projetos pessoais dele, mas depois chegou ali a uma conclusão que disse, começou a pensar, não é? Naquela crise de meia-idade, não é? Diz assim, porquê que eu comecei isto, não é? Eu comecei isto porque eu gostava de tocar, não é? Então, tipo, chegou ali um momento em que também, o estúdio também já estava assim meio naquela, então ele disse, vou só tocar, foi para isto que eu comecei a fazer, não é? Portanto, acho que é um bocadinho, acho que é a lógica de, porque é que tu começaste isto? Sim. Porque era divertido fazer imagens, era divertido fazer aquilo, portanto, se pudermos continuar a ir fazendo, nem que seja num trabalho, é sempre um lugar divertido, não é? Porque o resto não é divertido. Sim. Até porque o nosso background é artístico, nós não viemos de gestão Sim, ou de é economia para o nosso objetivo ser gerir uma empresa. Sim, o resto Aconteceu, estarmos nessa posição, mas não foi algo planeado. Sim. E isso é uma coisa legal de realmente que o Hugo falou de por que você começou, né? E eu trago muito isso no workshop que eu faço com a galera, com os times e os artistas, que é uma coisa mais da exploração, ali de brincar com iluminação e câmera. E é exatamente isso, né? Eu mesmo abri o laptop, comecei a fazer imagens e a partir daí eu decidi que eu queria fazer isso pra minha vida. Se eu não tenho esse elemento no meu dia a dia, alguma coisa deu errado. Sim. Mas e aí, agora eu vou ir para um cargo que eu tenho um time e tal, e eu vejo, eu sempre tento cuidar para que eu sempre tenha contato, né, com em fazer imagem, porque é o que, né, Aquilo que tu gostava. é que vocês também, né, Sim. é o que faz você tá ali no computador e você não vê as horas passando, Claro. e eu brinco que seus pais não vão entender, nem entendem. Sim. Tipo, no final, você nem tem pra quem você dá satisfação, porque eles não vão entender mesmo. Sim, não é como se tu dissesses, eu sou um advogado e os teus pais dizem assim, o meu filho é advogado. É? Não, meus pais muitas vezes têm dificuldade em perceber o que eu sou, quanto mais dizer às outras pessoas o que é que eu faço, não é? Sim. Sinceramente também não é para isso, acho eu, que senão não teríamos ido Sim. para artes, teríamos ido para outra coisa qualquer, não é? Ou seja, quem tá nessa área, escolheu tá, Sim. né? E não é cair ali, não, é uma coisa que assim, até você precisa de dedicar muito tempo, né, estudando ali. Tens de gostar, não é? Tem que estudar, né? E é uma paixão, né? E assim, é legal de ouvir de vocês e talvez a questão do tamanho da escala faça sentido agora, porque talvez não escalar, se escalasse, vocês iam perder seu controle. Sim. E não, vocês têm uma estrutura mais enxuta em que vocês ainda têm um contato com essa parte mais criativa, lidando com todo o resto, né? Que eu suponho que realmente deva ser muita coisa, né? Por exemplo, uma pergunta. Captação de cliente. Na minha cabeça, eu não tenho experiência com isso, mas ouvindo, cara, é um trabalho à parte. Tipo, como Sim, que vocês... Há estúdios que têm pessoas dedicadas só a isso, não é? Sim. Para ser sincero, eu acho que nós temos um misto de sorte e ingenuidade, acho que
no início talvez houvesse alguma procura de ir bater às portas, muito no início da ser, mas eu diria que hoje em dia as coisas acontecem de uma forma natural e à medida que fazes um projeto, há um passa-palavra ou alguém que viu no site ou no Instagram ou numa publicação, o cliente que partilhou e isso traz todo o cliente. Também um bocado essa luta dos créditos que havia tipo, há uns anos atrás, das imagens serem creditadas. Nós também lutamos sempre um bocadinho por isso e eu acho que isso vai trazendo outro trabalho e, dada a nossa escala, não temos essa necessidade de ter um departamento ou ter essa pesquisa ou isso ser uma ação muito presente no nosso dia-a-dia de trabalho. E ao mesmo tempo, no passado, já tivemos no passado. Já mandamos muitos e-mails, batemos muitas portas. Chegamos a viajar para a Holanda e para a Suíça À procura de clientes. potenciais clientes, porque nós estamos sediados em Portugal, mas a maior parte do nosso trabalho não é feito para clientes portugueses. Sim. Isso não tem nenhum desrespeito, tem simplesmente a ver com a realidade que é a arquitetura ou o investimento em Portugal. Apesar de, neste momento até o investimento é um bocadinho já mais internacional do que propriamente português, mas ainda há um pensamento um bocadinho, se calhar, em que os arquitetos são relativamente mal pagos, portanto já sobra muito pouco dinheiro para o artista 3D, não é? Portanto, nós chegamos ali a uma fase em que achamos que, pensamos, não é? Este foi um movimento de carreira, não é? Em que achamos que a coisa tinha que acontecer fora de Portugal. Também numa altura de crise onde não havia grande coisa em Portugal, não é? Sim. Sim, mas poderias eventualmente continuar cá e fazer Sim, de alguma uma forma ou de coisa. outra, sim. Mas lá está, a mesma lógica, ser pago de uma forma um bocadinho melhor pelo trabalho que tu fazes, que sabes que é possível, e ter melhores condições de trabalho para não teres de estar a ter que produzir 10 trabalhos quando só podes produzir se calhar 3 para ter exatamente a mesma lógica, não é? Sim. Então aí, pronto, mandamos e-mails, fizemos viagens, alguns amigos que estavam fora, contactamos, batemos portas, fomos bem recebidos, fomos expulsos de escritórios, sei lá, não é? Há muitas histórias aí pelo caminho. Era bastante ingrato e pesado porque, imagina, bater à porta de 20 escritórios e levar 19 nãos. E havia um escritório que te abria a porta, que dizia, pronto, tenho lá 10 minutos para ver lá o teu portfólio e fazeres a tua apresentação. E muito Teve esse provavelmente, momento, né? dessas viagens todas, às vezes se tirasses um cliente era capaz de ser bom já. Sim, Sim. mas é preciso fazer esse esforço também, porque Sim. se te ficares só em casa a queixar-te do mundo que o cliente não aparece, se não vai mandar, não tens de fazer tudo, tens que olhar para aquilo e pensar o que é que está ao meu alcance para eu poder resolver a minha situação. Sim. E tens que ir eliminando as possibilidades todas. Se uma das possibilidades é, se eles não vêm ter connosco, eu vou tentar ir ter com eles. Então, não é assim muito complicado, não é? Pegas num avião e bates a uma porta de uns amigos, dormes na sala de uns amigos durante uma semana, fazes isso. E estamos a falar para aí que há 9 anos atrás, não é? Não é assim muito tempo, a última que fizemos foi em 2019. 2019. Sim. A pandemia depois Ia dizer veio, 2016. a pandemia fechou um bocadinho esta lógica de contacto pessoal com os clientes, não é? E depois também, apanhamos aqui uma onda, lá está como a Pedro estava a dizer, de algum trabalho que foi trazendo outro trabalho, não é? Nós sempre sentimos que o trabalho traz trabalho traz sempre trabalho. O bom trabalho. Bom trabalho, né? exatamente, traz sempre outro trabalho. Uma recomendação, o mesmo cliente que te volta passado um ano, às vezes aquele cliente que começaste há não sei quantos anos e era só ele sozinho, entretanto ele já tem uma equipa legal. e tu cresceste juntamente com ele, isso é muito fixe. É sinal que pronto, está toda a gente no mesmo barco. Mas acho que é isso, desde a pandemia nós nunca mais fizemos nenhuma viagem e a coisa também foi encarreirando, mas sim, já houve momentos desses. Eu de fora, ouvindo agora vocês contar um pouco de como funciona o escritório, eu consigo, a minha impressão é que por conta de você estar vocês conter ali o tamanho e essa contratação de 2 em 2 anos fez com que não tivesse essa pressão e essa necessidade extrema de captação. É muito importante, claro. Sim. Mas por conta do... no Brasil a gente fala do boca a boca. Sim. Sim. O boca a boca, ele é uma coisa que leva tempo. Sim. Você faz um bom trabalho e tal. E vocês têm essa margem, porque cresce lentamente. É isso. E aí acompanha ali, esse cliente aqui recomendou e vai entrando e tal. Sim. Acaba que hoje em dia, então, não é uma coisa que, nossa, precisamos de um setor de captação. Sim. Que legal, Era cara. aquilo que tínhamos
falávamos há bocado, não é? Que já há aquelas oportunidades que aparecem ao longo dos anos, daquele cliente que pá, quer fazer o trabalho e que é capaz de meter 30 projetos ano. Pá, pois, isso pode ser um momento decisivo para te pivotar para outra direção completamente diferente. Sim. Pá, e acho que nessas situações, acho que sempre tivemos uma ideia muito clara de que não é por aí, não é tipo, não vamos agora começar a fazer 50 projetos mês ou começar aqui a fazer à pressa e vamos tentar conter pois, isto. também não tínhamos essa capacidade e isso obrigava, lá está, a fazer as coisas à pressa, fazer o ou tentar crescimento. captar pessoas à pressa e... A análise que tu fizeste é muito certa. Sim. Isso. É porque se você, vamos supor, olha, Pedro Hugo, tem um projeto aqui, cara, muitas imagens e filme, e aí vocês identificam que, para fazer isso a gente vai ter que contratar 5, 10 pessoas. Claro. É o caminho certo, né? Pois, é. E vocês estão há 12, 13 anos Sim. conciso, né? Não... Tem os seus lados positivos e os lados negativos, não é? O lado positivo é o que tu disseste, tens um maior controle sobre a qualidade, tens uma maior flexibilidade, não tens essa necessidade de ir à procura de trabalho, às vezes tens a possibilidade de em certos momentos rejeitar trabalhos que não te interessam tanto, em favor de outros que te interessam mais. Também tens esse ponto negativo em que às vezes aparecem projetos que até gostaríamos de fazer, mas dada a escala nós percebemos que aquilo não é para nós. Sim. Bem, infelizmente é um commitment, um compromisso que tens de fazer em perceber qual é o teu jogo e onde é que tu vais a jogo. Sim. Legal. Eu tenho uma pergunta que é interessante e pode esclarecer muita coisa, principalmente para o público do Brasil. Que é, quais são os tipos de projetos? Porque no Brasil é comum empreendimentos, né? E são torres residenciais, comerciais e tal. E aqui na Europa tem-se mais aquela questão dos projetos de competição, né? Dos concursos. É o que vocês mais fazem ou tem um mix? E aí a segunda pergunta é qual a diferença entre projetos de competição e outros residenciais ou normais? Eu acho que podíamos dividir isto quase em alguns segmentos, não é? Tens o trabalho comercial, que é como tu disseste, pode ser residencial, estamos a falar de torres, tem coisas muito próprias desse trabalho. Normalmente tens menos criatividade, a possibilidade de ter mais criatividade, de explorar coisas diferentes. Podem ou não estar associados a valores mais apelativos. Tens os trabalhos de concurso, normalmente podes ter mais criatividade, se calhar não são tão compensatórios como os trabalhos comerciais, ou pelo menos não têm a mesma escala de 50 imagens e um vídeo, não é a mesma escala. Tens ainda trabalhos mais que eu diria que é quase trabalho de autor, que são escritórios se calhar de arquitetura mais pequeninos, onde tem tipo, pode ser uma casa, pode ser um edifício, mas só vais fazer 5, 6 imagens, às vezes 10, talvez no máximo, uma coisa um bocadinho mais curada se calhar. Acho que tens estas 3 áreas. E para vocês, qual que é o mais... Tudo é válido. Eu acho que para nós, estas áreas todas que o Pedro falou, há uma conferência que houve na D2 há muitos anos atrás, que nós ouvimos sabes o nome do estúdio? Eu nunca me lembro o nome do estúdio. Mas eram 2 tipos da Europa dali, não sei se é de leste ou central. Mas eu não vou arriscar dizer o nome deles. Croatas. Sim. E foi muito interessante porque eram 2 tipos também e eles falavam sobre a postura deles de aceitar todos os projetos que vinham. Fosse ele tipo uma peça de mobiliário ou um empreendimento. Nós, se calhar, hoje em dia não estamos nesse registro, o range não é assim tão largo, no entanto, sentimos que diferentes trabalhos trazem diferentes desafios e durante um ano, para uma equipa tão pequena, é apelativo e é interessante. Isto é, andar vamos imaginar que tens um sprint com um concurso, não é? 3 semanas, 2 semanas e meia, tens uma entrega de X imagens, o projeto não está estabilizado, obriga-te a ser criativo, tens que produzir rapidamente, seres criativo, resolver problemas, o fecheiro crashou, o edifício é não sei o quê, tipo... Depois tens outros projetos que se estendem um bocadinho mais, tipo, sei lá, 3 meses para comunicar, tipo um empreendimento, onde consegues ter um bocadinho mais de tempo, ainda produzes vídeo, etc.
E este pace de sprint, coisa um bocadinho mais calma, um projeto, lá está como eu estava a dizer, que não tem se calhar uma deadline específica, mas até pode ser um bocadinho mais criativo e pegar naquilo e fazer a coisa ainda de outra forma, ao longo de um ano. Tu tens um espectro de imagens Uma variação. com variação e, sei lá, pessoalmente, acho que cada um de nós, isto falamos, acho que o pessoal que trabalha connosco, nós notamos um bocadinho isso, ou seja, que se eles estiverem só a fazer projetos comerciais, chegam ali, não é? Quando entram 2 projetos comerciais de seguida, eles já estão ali no final, já estão, não é? Já vi esta sala, né? Já vi esta sala, já vi não sei o quê. Também se são muitos concursos, é tipo, pá, É muito corrido. é muito muita corrida, pressão, sim. mais uma escola, não sei o quê, não é? Tipo, Sim, então, ou seja, acho que é interessante para nós, enquanto estrutura pequena, saltar um bocadinho. Nunca nos tornamos especialistas de nada, tentamos fazer que a coisa seja um bocadinho à nossa maneira, Sim. tentar levar a coisa à nossa maneira. Uma linguagem muito Com a nossa nossa- dentro de cada uma das Sim. áreas. Acho que em termos de linguagem tentamos esforçar um bocadinho para que seja dentro de um mesmo registro, Sim. ou seja, não é porque o trabalho comercial que agora só fazemos daquela maneira e o trabalho com curso só fazemos de outra. Tentamos que a coisa se possa cruzar, sim. mas do ponto de vista de oferta de trabalho essencialmente, sim, pá. Também há uma coisa que é, gostamos dessa cena de Esse desafio de desse saltar de uma desafio. coisa para E às vezes há outra. trabalhos que nem são muito bem pagos, mas pá, são pessoas super interessantes ou que são amigas de um amigo e o projeto tem uma história engraçada, aquele projeto Bom. que era de uma família, que não sei o quê, e nós, não é, relacionamos com aquilo, e então acabamos por encaixar. Tentamos, pronto, que a coisa... Às vezes é um projeto interessante para alguém que está a entrar no escritório, ou seja, que não é uma pressão, mas é um projeto que essa pessoa também entra e começa a trabalhar nesse, em vez de entrar logo num projeto, num concurso, por exemplo, que é uma coisa mais exigente. Sim. Portanto, Tentamos nos colocar nesse lado de, se fôssemos nós fazemos parte das imagens, mas não fazemos só imagens, não é? E como o Hugo disse, fazemos menos imagens do que se calhar o resto do pessoal que trabalha no escritório. E nós não queremos essa coisa de fazer só escolas, ou só fazer exteriores, ou só fazer trabalho comercial. Acho que essa lógica de colocares em zonas de desconforto e aprenderes coisas novas e Sim. trabalhares para diferentes países, diferentes clientes, diferentes escalas, diferentes tipos de projetos é também a parte aliciante do trabalho. E Bom. uma das razões que queríamos trabalhar nesta área. Tentamos Sim. que isso se mantenha, também quando fazemos a seleção do que é que vamos aceitar, o que é que não vamos. Sim. É como a gente tá ali almoçando a mesma comida todos os dias. Aí você, isso, cara, e se eu almoçar em um lugar diferente? Às vezes acontece isso comigo. E se eu for comer fora numa quarta-feira? Do nada, né? Vou ver pessoas diferentes, vou comer alguma coisa diferente. Dá isso. Pra mim, é engraçado como que... até a gente tava conversando antes, né? Que eu hoje vivo essa vida de nômade digital, cigano, como minha mãe fala. E eu tenho uma necessidade de tá rodeado de pessoas e tá vendo pessoas. Tanto é que, às vezes, tô trabalhando e alguma coisa não funciona, não tá certo. Eu tenho que sair, ir a um café, nem que for por alguns minutos, ou mesmo levar o laptop e me estimular com coisas diferentes, Sim. né? E aí, como artista, né, eu acho que isso conecta com aquela questão de eu gosto de um tipo de um artista específico. Às vezes, é um artista de pintura normal, né? Em Canva. E eu vou pegar referências dele para tentar. Isso fica mais divertido, mais dinâmico, mais legal. Sim. Entra no tópico de projetos pessoais também. Às vezes do estúdio ali, são projetos que, não tá tão interessante. Será que eu invento alguma coisa, né? Sim. Mantém essa dinâmica, Às vezes o né? desafio é esse, se já fizeste casas antes, o que é que podes trazer de novo para esta Sim. casa? O que é que esta casa tem de particular que tu consigas ir buscar ou uma referência ou um storytelling que complemente isso, não é? Sim. E eu tenho certeza que você, a cada projeto, um diferente do outro, você começa a solucionar os problemas buscando as soluções que você usou nesses diferentes projetos. Eu vou usar um elemento aqui que eu usei numa competição, ou seja, eu tive que resolver muito rápido uma imagem para uma competição e eu sei que se eu usar o sun nessa posição com uma intensidade ali, já sei que funcionou e eu não perdi muito tempo no oceano porque eu resolvi no Photoshop.
É E isso. você vai, né? Sim. É bem legal isso. É um skill, né, que vais a... Há diferentes skills que vais a... Vais passando de um Vais tipo de passando. trabalho para outro tipo de trabalho e vão informando o trabalho, não é? Sim. E pra você, assim, aí eu quero ouvir de cada um, Hugo e Pedro, o tipo de projeto que é mais legal pra vocês. Um de cada vez. Queres começar tu? Vai tu. Que é assim, que te volta naquela, Sim. tô gostando de fazer. Há dois tipos de projetos que eu gosto bastante. Eu gosto... Bem, na realidade é difícil, porque há coisas específicas em diferentes projetos que eu gosto. Sim. Por exemplo, se estivermos a falar de um trabalho comercial, eu gosto bastante de fazer interiores. Quando estou bastante tempo sem ir a trabalhos comerciais, eu gosto de ir a interiores. Se sentir que tiver a liberdade para fazer um tipo de decoração diferente, um tipo de iluminação diferente e de explorar um bocado narrativas diferentes a nível de mobiliário, de composição, de luz. Quando você tem essa liberdade, Quando você tenho gosta essa de liberdade, propor. gosto de ir a esse tipo de trabalho. Se sentir que é um trabalho que já está demasiado definido, não é uma coisa que me atraia muito. Gosto Legal. bastante, mas acho que talvez o trabalho que mais me agrada é esse que eu estava a falar, de trabalho de pequenos estúdios de arquitetura que têm quase trabalhos de autor, em que te dão tipo uma casa com algo bastante liberdade para tu explorares e veres coisas diferentes. E lembro de uma narrativa que nós fizemos de uma casa que era uma coisa bastante simples, era uma casa de uma família, e fizemos uma narrativa meio que escondida, então quando vês as imagens parecem umas imagens meias banais de um interior, se calhar meias comerciais, e quando começas a ter alguma atenção a cada objeto que lá está, há um ponto em comum na narrativa que Legal. liga o interior todo, e que era no fundo um pedido do cliente. Naquela altura o tema era uma espécie de discriminação racial. Então todos os objetos que lá estão decorativos não estão um bocadinho ao calhas, estão pensados para Sim. tocar nessa temática, mas à partida quando se olha para a imagem não é algo que esteja demasiado direto, que seja demasiado óbvio. Gosto um bocadinho desse desafio de camuflar as coisas aí no meio. Sim. Dá pra ver que você precisa dessa liberdade, você gosta muito dessa liberdade de estar criando ali, né? Então eu imagino que quando tem um projeto que, não temos interiores, você consegue fazer? Sim, prefiro isso do que receber uma coisa em que me dizem o interior é este, o mobiliário vai ficar aqui, aquele ali. Super chato, não, mas não tá igual uma poltrona. Sim, para mim só funciona se realmente derem liberdade então no outro lado, que é então a nível de composição, luz e cor, aí temos liberdade, porque aí se calhar vou olhar para isso de uma forma de ok, eu não vou fazer decoração, mas eu sou um fotógrafo, que as coisas já lá estão e eu só tenho que mostrar o melhor lado disso. Se não temos liberdade em nenhuma das coisas, aí o trabalho torna-se bastante aborrecido. Podíamos ser nós, podia ser outra pessoa qualquer a fazê-lo. Exato. Pedro E você, Hugo? Pedro é designer de produto, daí essa cena também, não é? Se calhar, sim. Designer de produto de formação. Ah, daí legal. essa cena com a obsessão, não é? Com os objetos ou com as coisas. Assim, eu acho que entra em coincidência com o Pedro exatamente esses pequenos projetos. Os pequenos projetos acho que são se calhar a coisa mais divertida para fazer, que é, mas desde o início, ou seja, é tipo quando fazes a primeira reunião com o cliente, perceber quem é o cliente dele, perceber o que é que o cliente faz, quais é que são os hobbies, tipo, tentar criar uma narrativa para que, para além de teres a arquitetura como cenário, que haja uma narrativa espacial e objetual de coisas que a pessoa que não é arquiteta vai olhar para as imagens e vai sentir um apego. Sim. Seja uma pequena coisa que é o hobby da pessoa, assim, uma pequena particularidade, uma foto de família que entretanto ela vê e ainda fica surpresa com esse tipo de coisas. Isso é um tipo de trabalho que pessoalmente dá-me muito gozo. Pensar desde essa primeira reunião com o cliente, ou seja, essa criação do storytelling e refletir isso nas imagens. Mas depois, do ponto de vista comercial, do trabalho comercial, não me importa o fazer, apesar de preferir exteriores, ao contrário do Pedro, que prefere as interiores, acho que prefiro as exteriores, porque não tenho muito jeito ou paciência para andar à procura dos mas cada um com a sua cena. Mas acho que prefiro dentro deste lado, se calhar o concursos é mais a minha cena, concurso de arquitetura. Porque consigo balizar isso dentro de um timing, mas isso tem a ver com a forma como eu funciono, que eu tenho que ver a meta, onde é o dia em que isto vai acabar. Ou seja, eu se conseguir, como tu começas a correr hoje, se me disseres assim, vamos correr, está bem, eu se calhar vou contigo, se calhar não vou, mas vamos imaginar aqui, não é? Tu dizes assim, olha, vamos correr agora até chegar a Cascais, ok, está tudo bem. Agora, se fosse correr tipo Forrest Gump,
Que é tipo, vai, vamos correr, até onde? Não sei. Não, isso não vou, estás a ver? Ou Sim. seja, que é o lado às vezes o trabalho comercial estende-se muito, não é? Ou seja, depois o cliente vê, e depois acrescenta mais X imagens, e depois não sei o quê. E o concurso não tem isso. O concurso, o arquiteto tem que entregar as imagens naquele dia, então ele tem que decidir. Como ele tem que decidir, eu sei que durante aquele tempo eu tenho que fazer o sprint. Eu vou fazer o sprint no máximo que eu der, eu vou conseguir fazer, mas chega aquele dia e eu vou descansar, não é? Eu vou descansar, vou fazer uma pausa e depois começo o outro projeto. Sim. Porque a ideia de está entregue, depois o cliente diz, estive a pensar e afinal tenho aqui mais 5 imagens, e tu, ei, com caralho, já estou farto deste projeto, não é? Agora tenho que juntar mais 5 imagens, e, tipo, tenho que dizer que não vou conseguir entregar ali naquele dia, vou ter que lhes entregar depois, não é? Nesta semana não dá agora, percebes? É mais essa logística. E obriga-me a resolver problemas de forma rápida, que às vezes também não tenho, fico um bocado impaciente, obriga a seres perspicaz a resolver, não é? Que é tipo, opá, não está a dar em 3D, resolves em Photoshop, pronto, obriga assim um gesticular. É o desafio, é né? O Tipo desafio, assim, será que eu consigo resolver isso em pouco sim, tempo, né? Eu me identifico muito com isso, assim. Mas pá, tudo é Legal. válido, não é? Também o que eu acho que resulta, neste caso no escritório, entre mim e o Pedro, é que também não somos os dois a mesma pessoa. Exato. E isso também, eu nunca, não é? Sempre tivemos o nosso espaço, não é? Para estarmos à vontade uns com uma coisa, outros com outra coisa, e também cada um dar o seu input, não é? E podermos aceitar também ter um range de trabalho em que lá está, o Pedro mostra-me coisas de design de produto que eu não conhecia, não é? Sim. Ou dá uma dica sobre sei lá, por exemplo, carros. Pá, eu tenho o meu gosto de carros, mas eu não sei os modelos, não é? Eu sei dizer se gosto ou não gosto do carro. O Pedro disse, pá, por esse projeto, pá, estava a pensar aqui no Mercedes não sei quantos, pá, que foi feito e não sei o quê, nos anos X. A cena é que ele está a dizer isto como se eu fosse um entendido de carros. pá, não sou só que faça, não tenho problemas em fazer essa pesquisa e ir à Legal, procura. legal. Eu faço a pesquisa, mas é tipo, durante às vezes 5 minutos, encontro um que está fixe. Mas o Pedro ainda vai mais de fundo, não é? Ele vai buscar aquele carro que foi, que só saíram 5 modelos, estás a ver? Tipo, que é altamente, ainda torna a coisa mais especial. Exato. Portanto, acho que é, não é? Um bocadinho... Sim, é um bocado como tinhas falado há bocado, como é que era gerir, em que estávamos a dizer que acabamos por dividir as tarefas e cada um complementa-se um bocadinho. Sim. Pá, se o Hugo é melhor de finanças, ele está a trabalhar das finanças, se calhar eu trato com o marketing, e aqui no trabalho é um bocadinho igual. Acho que é essa complementação, percebermos que há coisas que me interessam mais, há coisas que lhe interessam mais, há coisas em que eu sou melhor, há coisas em que ele é melhor, Sim. que as coisas vão complementando. E a mesma coisa para as pessoas que trabalham connosco, também perceber aquilo que estava a dizer há bocado, não é? Quais são os pontos fortes de cada pessoa e o que é que ela pode trazer ao trabalho, ainda que não esteja a trabalhar diretamente nesse projeto. Há um projeto que estamos a fazer, não é? O Pedro está a trabalhar naquele projeto e não sei o quê. Eventualmente, eu com o meu background de arquitetura, consigo, pá, esse projeto faz-me lembrar o projeto X, do arquiteto tal, Vai ver a casa pá, Y, vai ver esta casa, também era relativamente parecida, pá, como é que os gajos resolviam ali, há uma foto mesmo fixe dessa casa, não sei o quê, ok, vamos usar isso como referência. Portanto, é um bocadinho mais esse lado. E como o Pedro estava a dizer, tanto o Marco, a Catarina, a Natália e o Francisco também trazem cada um deles a sua... Seu background, né? Esse background, não é? É. Tipo, sim, eu lembro que há uns dias estávamos a fazer uma reunião com um cliente e estava a Natália comigo. E ela, à última da hora, meteu uma referência na apresentação, que ela mostrou-me, eu gostei da referência, mas eu não conhecia o artista, mas disse, ok, deixa estar. E depois estávamos corri a apresentação toda, chegámos ali àquela parte, acabamos e o cliente disse, pá, gostei mesmo daquela referência, não sei o que mais. Ou seja, tinha sido a Natália que tinha encontrado aquilo e tinha colado. Você não colocaria? Eu não coloquei porque eu não conhecia, mas damos pronto, gostamos de dar esse espaço, pronto, há coisas que lá está, cada um conhece uma coisa diferente, não é? Tem o seu hobby, tem o... E como é importante, né, você ter essa abertura das pessoas poderem trazerem ideias, que aí o seu resultado final vai ter esse dinamismo. Claro. Né? Se eu sou um cara em que, não, tudo tem que ser feito assim, tudo igual. Sim, tipo, é isso. E você começa a ver, né, o resultado das coisas tudo igual, porque agora, se tem essa liberdade, acho que é muito importante. Né? Até por uma questão que é, para além dos gostos de cada pessoa, que vão ser obviamente diferentes dos teus e vão dar o dinamismo à imagem, uma coisa que eu lembro do Hugo dizer, tipo, no início, ou se calhar ali passado uns anos termos feito o estúdio, era, pá, é importante também estares aberto a coisas de pessoas não só com outros gostos, mas pá, com outros backgrounds, pá, que possam vir ou de outro país ou de outra cidade, que estejam ligados a outro tipo de culturas, que tenham outra idade do que
do que a idade que tu tens, porque dependendo das gerações, há pessoas que gostam mais de uma coisa ou mais de outra. Pá, para não ficares perdido no tempo e estás a fazer as mesmas imagens que fazias há 10 anos atrás, que eventualmente se tornam velhas e Sim. as pessoas já viram aquilo antes e já não há nada de fresco e de interessante ali. Sim. Pá, e também para nos interessar um bocadinho a nós, senão parece que estás a fazer mais do mesmo. Exato. És que em inglês se chama o one pony trick, não é? És o gajo que só fazia aquele truque, fazias aquele truque mesmo bem, mas as pessoas já viram aquele truque várias vezes e aquilo já não é novo. Sim, exato. Por aí. Isso me faz, você falou do carro, dos carros, me faz lembrar, eu trabalhava tinha um colega de trabalho apaixonado por carro, o James. E às vezes eu tava fazendo uma imagem assim, só, puramente por querer saber o que ele ia achar. James, olha aí, o que você acha desse carro? Não, esse é um Rolls Royce, tararau. E aí eu, tipo, não, mas ele tinha um Civic, né, que ele tava tinha feito um tuning lá. Lembra do Civic e tal. Aqui, te mandei uma foto. E às vezes vira e mexe. Claro. Mandava pra ele a imagem, no escritório, né, levantava e, olha aqui, James. Esse carro. Cara, divertido, né? E Sim. é interessante como que ele trazia, porque por ser aficionado por aquilo, ele falou, olha, mas tá faltando o disco do freio. Yeah. Não, então tá beleza. Aí eu lembro até que, acho que foi esse caso que eu mostrei pra ele uma imagem que tinha um Rolls Royce e eu tinha usado algum enhance no carro e ele, não, mas tá diferente aqui. Falei, como assim, cara? É um carro. Não, o Rolls Royce não. Aqui é Tem diferente. aquele pormenorzinho ali, aqui a curva faz não sei o quê. Se eu não me engano, era na coluna do carro, se eu não me engano, na coluna que tem um tipo de logo e tinha mudado, algo assim. E o cara, não tinha percebido isso. E torna mais divertido, sabe? Sim. Tipo assim, até entra naquela questão de trabalhar no escritório, né? Sim. Cara, esse contacto e essa troca de ideias e de informação. Às vezes pode dizer, será que isso mudava? A imagem funcionava na mesma? Funcionava. Mas acho que, no entanto, há uma atenção ao detalhe. Sim. Que faz... Isto é um bocado como, por exemplo, os 3D nos filmes. Quando o 3D é óbvio e é usado de uma forma gratuita, aquilo quebra-te a imersão no filme, não é? Porque de repente estás a ver uma coisa onde a ideia do filme é tu poderes transportar para aquela ideia, para aquele mundo, naquele momento, e a ideia do 3D mal feito ou gratuito ou mal colocado é que te quebra essa imersão e tu de repente voltas ao cinema, percebes que estás num cinema a ver um filme. Exato. Não é? E é esse o problema do 3D nos filmes. Acho que é esse o problema desses pormenores, que é a imagem continuava a funcionar, mas o facto de não teres esse pormenor quebra-te a imersão para quem conhece esse tipo de pormenor. Sim. Acho que esses detalhes podem ser importantes e sempre que há tempo acho que nós gostamos de pular nesse tipo de coisas e saber que quanto mais não seja, foi para nós. Mais ninguém pode reparar naquilo, mas pelo menos tu sabes que fizeste aquilo ali. E quando alguém repara, lembro de um cliente que uma vez fizemos um pequeno pormenor, uma brincadeira em que metemos as iniciais dele, alguns numa imagem, nos objetos, meios ao fundo, meios escondidos. Não lhe dissemos nada e gostamos de fazer estas pequenas brincadeiras de coisas que às vezes só nós é que sabemos que lá estão. Sim. E foi engraçado passar bastante tempo de termos feito a entrega, ele mandar-nos um print screen daquilo e dizer tipo, obrigado, um easter egg, algo adorei assim. isto. Fez-nos o dia. E ele até podia não reparar, legal, mas pelo menos fazia-nos a nós o facto de nós sabermos que aquilo lá estava. Mais uma vez acho que vem da lógica de trabalhares numa área artística onde fazes muitas coisas para ti, pelo teu gosto, pela área, não necessariamente pela lógica de crescer ou de estrutura ou de dinheiro. Não que ela não tenha de existir. Sim. É legal mesmo esse de você colocar detalhes ali e de repente... E assim, eu acho que na real o que acontece é, como cada projeto é um projeto, muda o contexto, o público-alvo, o país, o tipo de projeto. Essa é uma boa oportunidade de você, curioso, tá sempre aprendendo uma coisa diferente, né? Sim. Então, por exemplo, eu já trabalhei em projetos que eu percebi que o cliente tinha uma linha de design. Porque eu estava stalkeando, né, em todos os sites e tal, o Instagram e tal. E por um acaso tinha um objeto de decoração que eram só tipo duas, como formato de pílula, né, de madeira. E na imagem desses arquitetos, desse projeto, eu trouxe isso porque eu vi que eles tinham essa linha. Sim. E eu nem falei nada, tipo... Colocaste só lá, não é? Só coloquei lá, sabe? E é uma coisa que
no final do dia, fica mais divertido, né? Ali. É isso. Você traz um pouquinho mais de propósito, um easter egg aqui, uma coisinha lá. Mas eu vejo muito isso. Todo projeto é uma oportunidade de você aprender uma coisa nova. Tem projetos... a gente está com um projeto que é, sei lá, assinado por uma linha de carro. Uma linha de automóvel. Bah, quais são os modelos desse Vais tipo fazer de uma carro? pesquisa. Será que a gente vai ter esse modelo, né? Esse modelo? Ah, não. Por acaso é um cliente conectado à indústria fashion. Ah, quais são nomes da indústria de fashion? Quem é que E ele se eu segue, quem é que trouxer- ele gosta? É, Se eu e se- colocar ali qualquer coisa que de repente ele vai olhar para a imagem e vai sentir que aquilo foi feito para ele. E contextualiza. Porque é isso, né? Isso é muito importante. E isso é muito claro nas externas. Sim. A externa, você deve gostar mais, né, Hugo? É muito isso, né? Externa nada mais é do que o contexto. Então, pô, eu tenho ali a placa do carro do respectivo país, Certo. o Sim, táxi Sim. daquela daquela cidade, cor, não é? e coisas, Como é que detalhes, são as cores, sinais etnia. de trânsito, como é que é o sinal Como é de que é a trânsito. vegetação, como é que o céu Exato. costuma ser, se é mais... Pá, o céu azul lá não acontece, porque lá é mais enublado, não é? É Exato. tornar a imagem autêntica para que as pessoas daquela zona olhem e identifiquem imediatamente de género, isto é aqui, não é? Acho que a pior coisa que podes fazer é fazer uma imagem para um sítio onde as pessoas lá dizem assim, não, pá, vais-me desculpar, mas isto não é aqui. Exato. É a mesma coisa que ver imagens do Porto, onde as imagens são todas sempre com um céu azul, grande sol, é tipo, pá, o Porto é mais característico, Sim. um céu mais nublado, não é? Mais... Isso que você falou é bem importante, É. porque se a gente não se atentar a isso, a gente vai fazer, vou fazer o clima que eu acho que funciona, que é bom, Claro. mas essa pesquisa, breve pesquisa, que acho que vai de cada um da curiosidade, né? Mas assim, entender, eu brinco muito no Street View, pra ele Sim. entender, né? Encontras coisas incríveis às vezes. É, muito sim. bom. Sim. Aquilo ali, aquele produto é para as pessoas daquele contexto, né? Certo. Então elas têm que entender. E já passei em projetos como, em Dubai, eu estava fazendo um clima totalmente, uma coisa mais azulada, mais céu azul. Não, minto. Eu estava trazendo, lembrei agora, um clima muito foggy. Ok. Conceitual e tal. E aí na reunião o cliente, olha, muito legal, artisticamente eu reconheço e tal, mas parece que eu tô numa tempestade de areia. E aqui o em mais Dubai comum lá, não é? não é Pois. tão legal assim se você tá... Claro. Não, e assim, aí eu mostrando outros exemplos, né, nos sketches. Esse céu azul aqui é legal, porque traz essa vibe. É tipo, cara, ter essa humildade, né? Tipo Claro, assim, sim. deixa eu entender ali, Entender né? assim, Muito... E vais aprendendo mais, acho Vai eu, aprendendo. sobre o mundo, o país, a cultura, as questões sociais daquela zona. E acho que isso joga novamente com a questão que estávamos a falar um bocado da imersão na imagem, não é? Se tu mostrares imagina que tens de mostrar um projeto para a comunidade de algo que vai acontecer aqui, podes informar que aquilo vai acontecer. Se aquilo não parecer aquele local, automaticamente quebrou a imersão das pessoas com aquilo, enquanto que se for uma coisa autêntica, as pessoas sentem que aquilo poderia já estar construído e faz parte Sim. daquele local desde sempre. E não é algo que vem ser disruptivo Sim. na vida delas, não é? Acho que isso também é importante. Sim. É um músculo que tu treinas, esse da observação, não é? Eu acho particular, eu gosto de fotografia, mas também gosto de desenho, porque o desenho obriga-te a olhar para as coisas num outro sentido que a fotografia não te obriga a olhar. Quando estás a desenhar uma coisa, não é? Tu estás a perceber como é que é aquele vaso, tem ali um vaso, depois tem ali um candeeiro, depois tem ali não sei o quê, ou seja, tu estás a ver as coisas, estás a ver como é que isto tudo se compõe, mesmo que não desenhes ao detalhe, não desenhes muito bem, faz-te um exercício de olhar. E eu acho que esse exercício, até fazendo um paralelo um bocadinho agora para o desenvolvimento tecnológico, em que todas as semanas aparece uma nova tecnologia de alguma coisa, se tu não tens algo mais a acrescentar naquilo que é o teu trabalho, seja, não estou a dizer com isto agora que toda a gente tem que fazer imagens com muitos detalhes, não é isso, mas que não seja somente fazer uma imagem para o Dubai, seja exatamente uma imagem para a China, não são dois contextos diferentes, ou uma imagem para a Europa, não é? São três contextos diferentes, ou seja, essa capacidade de observar esses três contextos e dar uma resposta a esses três públicos diferentes, ou
encaminhar as coisas para que esses três, não é? Acho que é um músculo que tu treinas também. Muito. É isso que vocês estavam a falar, não é? O Google Street View, a Wikipédia, é o ir ver tipo o cliente que não sei o quê, é andar na rua e ver como é que as coisas são, não é? É como tu falavas no ano passado, eu lembro-me de tu me teres essa tirada e também ouvi falar uma vez o tipo do australiano, que agora falta-me o nome, Mr. P. Vocês dois diziam uma coisa interessante. Eu lembro que uma coisa que tu me disseste no ano passado que me fazia sentido, como é que eu vou fazer um restaurante de luxo se eu não sei que ir jantar num restaurante de luxo, não é? Como é que é o protocolo? Como é que aquilo funciona, não é? Vem o tipo, a carta, os talheres, depois vai o tipo que vem, não sei o quê. Ou seja, tu não vais representar aquilo tudo na imagem, mas há uma atmosfera que é criada naquilo, há uma elegância naquilo, tu sabes como é que aquilo funciona, não é? O Mr. P falava disso, tu não tens... Se tu vais fazer interiores da high-end, tu não tens que comprar mobiliário high-end, mas podes entrar numa loja high-end, tipo, podes entrar numa loja e sentar-te num sofá. Tu sentar num sofá, sabes que aquele sofá, não é aquele sofá, pá, 10 mil euros. Pô, realmente isto é muito bom. Sim, podes ficar na madeira, Tipo, podes perceber que tipo como é que de textura funciona, que não é? tem, não é? Se correlha mais, ser mais suave. Mas aquela sensação tem que de alguma forma passar para a imagem. Como? Não faço ideia, não é? Mas aquele feeling tem que passar, não é? Quanto mais não seja para te inspirar. Sim. Isso é interessante. Essa é legal, porque eu já enfim, eu até trouxe semana passada esse tópico, que você experienciar as coisas é a única maneira que vai fazer com que você realmente consiga entregar aquilo. Então eu tive um convidado no podcast, o Ander Alencar, vocês devem conhecer, em que ele traz esse tópico que é uma criança que cresce em casa. Acho que vocês dois têm filhos, né? Uma criança que cresce com amor e carinho. Sim. Quando ela tiver adulta, é o que ela vai conseguir entregar. Se eu sou um artista, tô ali trabalhando em diferentes cenários, claro que eu não consigo vivenciar tudo, mas eu vou numa mostra de arquitetura, né? Se eu não consigo sentir e ver como que é na vida real, como que eu vou representar isso? E às vezes é uma coisa que até eu faço, eu sou muito viciado em YouTube, sou muito viciado. O que eu não faço, o que eu não tenho de TikTok, eu tenho no YouTube. Às vezes eu tô assistindo, que é bem legal, inclusive, tem uns vídeos de um chefe de Londres, que ele coloca uma GoPro, e é tipo assim, POV, né? Sim. E aí é ali, ele fazendo e tal. Cara, isso começa, tipo, você tá ali com ele, né? E você começa a ver o ritmo da cozinha, como que é as coisas e tal. Como é que ele pousa as coisas? Que instrumentos é que ele usa? Como é que instrumentos? Ele tem uma pinça aqui, ele tem um pano, ele tem uma coisa que ele sempre coloca ali e tal. E vai te dando repertório, é divertido, vai te dando repertório. E também gosto muito de assistir, por exemplo, tem um cara, um brasileiro, que ele faz vídeos viajando, ficando em hotéis. Carioca no Mundo, vocês já ouviram. Só que ele fica nos hotéis assim, não é hotel, é o hotel. Sim. Eu não tenho acesso a isso, claro. Mas através dele, eu consigo entender. A cortina e ver como é que as coisas são lá. E entender esse contexto da hospitalidade, de que, por ser um tipo de um nível tão alto, no quarto dele vai ter as iniciais dele no travesseiro. Vai ter uma foto, eu vi vídeos dele que tem uma foto dele e com a bebida preferida dele. Porque o hotel fez uma pesquisa. Kits de boas-vindas. Aí eu fico assistindo aquilo, aí cara, agora eu tô trabalhando em um resort. E se eu fizer um coco com a logo do projeto, o brand ali, um kitzinho de boas-vindas, simulando algum guest ali. Tipo, chegar, algo que foi preparado de propósito para ele. E, enfim, é como se eu estivesse experienciando aquele hotel ultra luxo e tudo que acontece através do YouTube, né? Através de um gajo desse. Mas eu acredito realmente que experienciar as coisas, né? Às vezes os artistas eles se prendem muito ali naquele loop de técnica. Sim. E vivenciar vai te trazer essa bagagem para você expressar, né? Tanto é que, por exemplo, até nessa questão de eu gosto muito de carros e tal, aposto que já passou algum episódio em que tem algum tipo de imagem em que tem uma pessoa ali que entende daquele assunto ou já trabalhou com aquilo
Cara, Sim, sim. aquela pessoa, tipo, vai a fundo e leva todos os detalhes, né? Recentemente fizemos umas imagens para um sítio que, entre outras coisas, tinha uns workshops de trabalhos de madeira manual. Temos uma pessoa na equipa, que é o Marco, que um dos hobbies dele é o wood carving. Ele gosta de fazer peças em madeira à mão. Foi a pessoa perfeita para dizer, o que é que nós devemos ter aqui? Isto que faz sentido, o que é que falta aqui na imagem para tornar isto autêntico? São esse tipo de inputs que tornam... E um bocado como estavas a dizer, repara, se tu fizeres esse tipo de trabalho, de pessoa que tinha a cena de fashion e tu foste ver o que é que ele gostava, ou que tinha a peça de design e tu foste buscar aquela peça e meteste lá, deste esse lado pessoal ao trabalho para esse cliente, que levou o trabalho, se calhar, a um outro patamar. É a mesma coisa, transportando para a questão do hotel, que foi fazer a pesquisa sobre o cliente para perceber a vida favorita dele, colocar a imagem, colocar as iniciais, que transportou a estadia dessa pessoa para um lado muito mais pessoal e para outro patamar. Sim. É o mesmo princípio, mas nas imagens. Não é? Ah, sim. Não, Porque cuidado, trouxe... não é? É um cuidado, É um cuidado. um tratamento personalizado, é um fato feito à medida para aquela pessoa. Que não tem de ser, tu podes ir a um hotel que não tem nada disso e a estadia é boa, confortável, serviu o seu propósito, ficas a dormir e podes ter esse lado do hotel. Da mesma coisa que as imagens, podes ter uma imagem que serve um propósito de comunicar o projeto e não tem nada destas coisas que estamos a falar e serviu o seu propósito, e podes ter o outro lado. Sim. Às vezes ali tem uma imagem com um livro que seria uma decoração genérica, Chanel, Tom Ford, enfim, coisas, Fizemos design, tu pega ali fizemos um projeto com um cliente em que tínhamos de ter uns livros em cima da mesa, porque tínhamos uma mesa grande que queríamos ter uns livros pousados. Bem, em vez de ter uns livros genéricos, fomos pesquisar, o arquiteto tinha uma série de publicações próprias de livros deles. Caralho, Então alguns dos livros são livros que ele publicou. E ele, quando viu os primeiros renders testes, curtiu e disse: já agora, posso fazer uma sugestão de livros que eu gosto para colocarem no resto dos livros? Força. E eu posso falar, esse... Talvez para... Não sei, mas... Isso faz com que tem até menos comentários. Ou tem até... Porque assim, você já ganhou a pessoa. Sim. E às vezes acontece isso, né? O cliente está ali vendo a imagem e ele começa a colocar coisinhas. Porque ele não gostou, e aí ele começa a tentar, e essa cadeira, isso aqui, e aquilo lá. E o oposto também, né? Sim. Se você coloca uma coisa muito personalizada, ou até às vezes uma iluminação que ele gostou muito. Claro. Cara, isso aqui tá perfeito. E aí ele vai fazer menos comentários porque ele gostou daquilo. Né? Quem é que é? Eu não sei se foi um amigo nosso ou se foi alguém que nós vimos numa apresentação que disse que às vezes os clientes querem sentir que fazem parte do projeto através dos comentários. E às vezes a imagem está tudo certo, eles fazem o comentário só para sentirem que deram um input na imagem. E às vezes quando fazes isso, automaticamente eliminaste a necessidade dele de dar esse input, porque aquilo já faz com que ele sinta parte da imagem e sinta parte do projeto. Vocês fazem algum tipo de perguntas específicas no começo, assim? Ou vai muito da conversa com um cliente novo? Há uma normativa de perguntas básicas, não é? Que se pergunta sempre, não é? Mas depois, com o decorrer da conversa, talvez há coisas um bocadinho mais específicas. Sim. Dependendo, claro, do projeto. Também estamos a falar aqui de coisas que já são um bocadinho muito deep, né, no projeto. Há outros projetos que não conseguimos chegar tão fundo, ou às vezes também não precisam de ser tão específicos, né? Alguns também precisam de dar um bocadinho de abertura para várias pessoas poderem relacionar com aquilo. Mas é um bocadinho com essa primeira abordagem, essa primeira conversa que se vai sentindo um bocadinho, e depois também às vezes no decorrer do trabalho há sempre essa pesquisa, não é? Toda a gente que está a trabalhar naquele projeto tem que pesquisar e trazer referências, como estavas a falar, seja no YouTube, no Instagram, o que seja, não é? Coisas relacionadas com aquele projeto, ou aquele sítio, não é? E depois cá na reunião seguinte, ou até durante o processo, há uma dúvida que nós temos e que pareceu, não é? E aí podes simplesmente perguntar, não é? Tipo, que surgiu essa nova ideia em cima da mesa e que podia ser interessante, mas acho que a coisa é bastante natural. Quando começas o projeto e perguntas ao cliente, fala-me um bocadinho sobre o projeto, qual é o conceito disto? Quais são os pontos fortes e os pontos fracos? Estas três coisas acho que chega para as pessoas darem informação suficiente para tu saberes de onde é que podes explorar e de onde é que podes pegar. Até porque há coisas que às vezes os clientes não querem mostrar, há outras que eles querem mostrar, não é? Há outras que às vezes até nem querem mostrar muito, mas depois nós acabamos por lhes mostrar aquilo de outra forma, eles até acham caricato, não é?
e até gostam, não é? Sim. Isso também às vezes é interessante. E um ponto que a gente estava até conversando antes, que eu acho que é muito importante, assim, sobre nós como artistas, né, trabalhando ali dia a dia, tem projetos que são legais, projetos que não são tão legais, entendendo também o lado do business, né, que, cara, é uma empresa, né, eu não vou trabalhar só em projetos que, nossa, são legais ali, Claro. tipo, também tem os mais normais. Na visão de vocês, qual que é a maneira de manter essa paixão, essa criatividade? Não sei, vocês têm alguma opinião sobre isso como artista? Levando em conta que o trabalho enfim, você não escolhe muitos projetos, né? Claro. Enfim, coisas vão entrando. Às vezes, assim, é vida real, né? Pô, a empresa precisa desse projeto porque foi um mês mais fraco ou algo assim. E como artista, como que a gente se protege, assim, né? Sabe? De manter sempre Entusiasmado. atento, e apaixonado, né? Não sei. Eu acho que a coisa, eu vou dizer um clichê, é óbvio que isto é um clichê o que eu vou dizer, mas cada vez mais eu acredito pessoalmente nisso e acredito que há pessoas, que nós estávamos a falar um bocado de fazer o paralelismo, não é? Do escritório com um restaurante, não é? Pá, não podes agradar a toda a gente e não tens que mudar, podes fazer um ajuste no teu menu, mas não vais mudar o menu para servir uma determinada pessoa. Porque se a tua cena é fazer tens um determinado tipo de cozinha que não está preparada para servir, não está preparada para servir pizza, não está. Sim. Não sabes fazer, és muito bom a fazer outras coisas, mas não sabes fazer pizza. Não tens forno a lenha. Mas o cliente quer mesmo a pizza porque, ou tu lanças esse desafio e tentas resolver esse problema, ou podes simplesmente explicar ao cliente que há outras coisas no menu, não é? Ou então explicar que, se calhar há outro sítio onde ele pode ir comer a pizza. Ou seja, gentilmente dizer isso. Eu não estou com isto a dizer, é um bocado clichê, mas acredito mesmo que se tu tiveres à vontade para fazeres o teu trabalho, desde que não sejas uma pessoa completamente intransigente, inflexível, etc. Ou seja, sejas aberto ao diálogo com o cliente, consigas perceber as necessidades dele, absorver isto tudo que nós estivemos a falar anteriormente e entregar aquilo melhor que tu sabes dentro de que seja a tua cena. E, não sei, há uns anos atrás temos um colega arquiteto com quem partilhamos o escritório. E uma coisa que sempre eu valorizei no trabalho dele é que ele sempre fez a cena dele. Sempre fez a cena dele. Quer gostassem ou não gostassem, e a cena dele sempre foi mais ousada, sempre foi mais não sei o quê. Ele foi traçando o caminho dele. Se calhar outros, durante o caminho, outros colegas, se calhar mudaram um bocadinho a visão, e então foram sendo refugiados, então a desculpa é sempre, mas também os projetos não são bons, o meu cliente não era bom. Então essa desculpa do cliente, eu acho que é balelas. Porque o cliente só é bom se tu fizeres aquilo que tu achas que tens que fazer. E então E tens de lutar por isso. E tens que lutar por isso. Portanto, acho que a primeira abordagem, o cliente vem ter connosco, ele já viu um site e viu um Instagram. Portanto, aquilo que está lá é aquilo que está lá. É o menu, estás a ver? O menu é aquele, não é? Portanto, se ele está à procura de uma outra coisa completamente diferente, nós podemos ver se encaixamos ou não, de que forma é que encaixamos, mas o menu é aquele. Portanto, a partir dele já sabe o que é que vai comer quando metemos o prato à frente da mesa. E é o prato que ele tem que comer, tipo, não vamos virar agora o prato ao contrário, que é isso que eu acho isso é que é o problema, se calhar às vezes adaptas-te demasiado, mudas um bocadinho a tua maneira de fazer as coisas e ficas desinteressado da coisa, só para teres que ganhar o trabalho, e enquanto se fizeres a coisa, confiante daquilo que estás a fazer, com a visão e com todo volto a dizer, toda a abertura, flexibilidade, conversa com o cliente. Não estamos aqui a dizer assim, não, é a minha maneira ou não há mais nada. Tipo, não estou a dizer isso, não. Essas coisas. É haver uma honestidade. Tem que haver uma honestidade, não é? E eu acho que o cliente vai apreciar isso, vai ver a cena desse ponto de vista e se realmente o teu trabalho, realmente ele achar o teu trabalho interessante, ele vai gostar do teu trabalho. Enquanto se tu estiveres a adaptar, o teu menu era carne na brasa e o gajo quis uma pizza, se fizeste a pizza ele ficou desiludido, porque tu não eras italiano, não é? Tu ficaste desiludido porque também não serviste uma boa pizza. Fizeste uma boa pizza, pronto, tu ficaste insatisfeito, ele ficou insatisfeito e pronto. Ele vai dizer ao amigo, olha, não vais àquele restaurante que eu não gostei. Ele não vai dizer ao outro amigo que o restaurante era de carne na brasa e ele pediu uma pizza, percebes? Ele vai vender, vai dizer, eu fui lá, não gostei nada, não gostei.
Então acho que a lógica, não sei, nós durante muito, volto a dizer, já dissemos isto há um bocadinho, isto parece que é tudo balelas, que tipo, nós sempre fomos assim, não, nós já nos adaptamos muito agora, o que temos chegado a esta conclusão é, se fizermos aquilo que nós sentimos que estamos confiantes, estamos mais confiantes a apresentar o trabalho, mais confiantes a justificar as nossas, porque é que fizemos a coisa desta maneira, e isso acho que torna o trabalho mais forte, acima de tudo mais forte. Se calhar no início, nos primeiros anos, eu lembro havia coisas engraçadas, que era quando fazias, por exemplo, trabalho para a Suíça ou para a França, mas maioritariamente para a Suíça, há uma linguagem muito própria que eles gostam, que é imagens saturadas, meias esbranquiçadas, há uma espécie de uma neblina, tipo quase um grão branco por cima da imagem. Eu lembro que na altura havia, no início, no começo, estávamos a começar e estávamos a tentar adaptar-nos, não é? Ok, eles aqui gostam mais disto, eles pediram-nos isto, e tentávamos fazer isto da melhor forma, que é, há este fotógrafo, o Niedermayer, que faz este tipo de imagens mais desaturadas, mais esbranquiçadas. Se usássemos isto como referência, ou seja, tentávamos adaptar da melhor maneira que nós sabíamos, sem fazer só aquilo que eles queriam. Mas chega uma altura em que já fizeste aquilo uma vez, percebes que se calhar não é bem a tua linguagem é outra, queres fazer aquilo, e era aquilo que eu estava a dizer, tens de lutar um bocadinho por isso e vais lutando, vais pretender às vezes um trabalho ou outro em que realmente o cliente diz, não, mas eu quero é isto, se vocês não fizerem isto eu não quero, ok, pronto, bem, se calhar não é isto que nós queremos fazer. Sim. Por outro lado, a longo prazo, acho que se ganha no sentido em que fomos ganhando clientes em que vieram ter connosco pela linguagem que nós desenvolvemos, por teres essa consistência ao longo dos anos. Sim. Porque és honesto com aquilo que estás a fazer. Se calhar fazemos menos trabalhos na Suíça, mas os que fazemos estão dentro da nossa linguagem. Pronto, sim. Acho que se fores honesto, disseres logo, né, ao que o cliente vem, aquilo que tu vais, aquilo que consegues, até onde é que consegues ir, acho que isso é bom para toda a gente. Porque dizer sim, eu faço. Sim, claro, então, sim, eu faço isto, faço aquilo. Depois tu vais ver e afinal não era bem isso, não é? Você pode até ficar insatisfeito porque você vai entregar uma coisa que não ficou muito legal, não te identificas, não é? E que não sabes fazer, às vezes estás a tentar emular uma coisa de outra pessoa e aquela pessoa faz muito bem aquilo, mas tu, para chegar àquilo, são precisas mais 10 mil horas que tu ainda não tens, não é? Aquela pessoa chegou ou ali, nascer no país que aquela pessoa nasceu. Ou nascer exatamente naquilo, ele já viu aquilo 500 vezes, tipo, como é que eu não sei fazer aquilo, nunca vou conseguir fazer aquilo. Já vou conseguir fazer outra coisa. É mais nisso, eu acho que nós temos pelo menos tentado concentrar, porque acho que isso, pelo menos, não torna o trabalho tão aborrecido e mais autêntico. E torna mais autêntico, mais honesto com aquilo que tens, não é? Eu lembro do Matthew Bannister, não é, dos D-Box, há 2 anos em Aveiro, ele dava este exemplo relativamente parecido com a questão daquilo que tu mostras a um cliente. Ele vai sempre fixar-se no teu pior trabalho, não é? Ele fez uma apresentação, não é? Mega cliente, tipo uma mesa gigante, com as imagens todas impressas, tipo a cena toda direitinha, não sei o quê. E levou uma imagem que ele sabia que era uma imagem má, estás a ver, não é? Levou uma imagem má. Tinha ali um buraco para preencher em cima da mesa e ele pronto, ok, preencheu aquilo. O cliente vemos tipo, fixou ali. Ou seja, tudo o resto já não valeu, não é? Portanto, leva aquilo que tu sabes que está fixe, faz aquilo que tu sabes que é bom, e pronto, acho que, não sei. E quanto mais você faz aquilo, mais você fica bom, né? E, tipo, eu tenho uma fixação por Opera House, aeroportos também, mas gosto muito e, assim, foi o tipo de imagem que eu sempre quis fazer e acabou que nunca tive a oportunidade de fazer no trabalho. E hoje eu faço de uma maneira muito rápida e muito dinâmica e eu foco realmente o que eu consigo mudar, o que eu consigo fazer diferente. E eu tenho soluções, por exemplo, o crowd. Eu não, acho que me identifico com o Hugo, eu não tenho paciência de pegar pessoas, mas faz um forest. Muito técnico, tipo, eu vou usar uma foto. Sim. Porque vai ser escuro mesmo, o concerto, o evento já vai estar acontecendo, então, por eu ter experienciado concertos, eu sei que as luzes da plateia vão se apagar, vão ter luzes de emergência, mas... tem uma espécie de contorno nas pessoas só e tal. O highlight, né? Porque está contra. Foi até um exemplo que aconteceu legal, que o meu irmão tocava numa orquestra e por acaso eu tinha comprado uma câmera para brincar, enfim, barata, tudo só para brincar. E ele, olha, a gente tá assim, indo fazer um concerto e você não quer ir tirar foto, tipo, como fotógrafo? Claro, né? Fui com a orquestra no ônibus até lá e tal. E foi a primeira vez que eu experienciei estar em um concerto
mas não da perspectiva do público. Sim. E aí eu fiquei Observador. rodando o teatro, tirando fotos. E muitas dessas fotos são as fotos que eu uso nas minhas imagens hoje. E eu percebi que quando eu estava do lado do palco, olhando para a plateia, a luz que afeta o palco, Pois. ela está refletindo na plateia Sim. e as pessoas ficam mais iluminadas e não é tão legal, visualmente falando, Sim. pro foco. Quando eu dou a volta, vou lá do fundo, olhando pro palco, as pessoas, você só vê a cabeça das pessoas. Elas misturam-se com o resto. Exato, faz aquele vinhete natural. E a luz do palco tá sendo projetada e fazendo aquele ring light. Muito louco. Cara, agora eu sei. E durante o concerto, talvez possa ter algum tipo de fumaça. Algum tipo de fumaça para ter o volumetric, né? Olha como você mistura essa experiência com a vida real com você traz a experiência pro 3D, né? E eu consigo entender que, para mim fazer uma imagem de uma opera house que tenha os canhões de luz, naturalmente, automaticamente, alguém colocou alguma espécie de fumaça, ou uma máquina de fumaça, algo assim, para que isso aconteça. Sim. E são coisas assim que essa curiosidade, né, Vai-te ligando os pontos traz, todos. e você vai. Então acho que isso é legal e eu acredito muito nisso. Se cada um tem a sua paixão e tem que trazer isso, né? Sim, Tipo, sim. se eu gosto de carros, vou fazer imagem com carros. Mas beleza. A gente até toca muito nesse ponto de o seu portfólio é pro ArcViz, então mantenha a consistência, né? Mas, cara, se divertir é muito importante também. Por exemplo, aquilo que estavas a dizer, tens preferência para Opera House e aeroportos. Essa consistência pode-te levar a que, se calhar, daqui a 1 ano, daqui a 6 meses ou daqui a 2 anos, alguém tem uma Opera House ou um aeroporto para fazer e diz assim, olha, lembra-me daquele tipo que eu já vi umas imagens e não sei o quê. Ou seja, é essa consistência, essa procura, essa paixão, que se calhar vai trazer esses trabalhos. Se tu nunca publicasse isso e não fosse à procura disso, de certeza que nunca vem por si só. Como vocês, Off-Draw, se mantém aquela linguagem, vão atrair pessoas que Que gostam, querem aquela clientes linguagem. que Assim. A partir do momento que começas a te expressar, Sim, se mostras um interior que não é o tipo de interior que tu fazes, estás a dizer ao teu público que também fazes aquilo e as pessoas vão tentar procurar por aquilo. sim, As pessoas se identificam com aquilo e tu se calhar não queres mais daquilo, sim. nem queres aquilo. Cara, que massa. É como os Radiohead, né? Não sei se tu chegaram depois do OK Computer, né? Chegaram ali a uma ideia que não queriam tocar mais a Creep, né? Porque já estavam fartos das pessoas lhe pedir sempre a Creep, né? Toca a Creep. E os gajos disseram, "Pá, a partir de agora nunca mais tocamos a Creep." Os gajos andaram para aí 15 anos ou logo que foi sem tocar aquela música, né? E depois de lá do OK Computer decidiram, agora vamos começar a fazer cena experimental. O pessoal ficou todo. Ou seja, é teres assim um bocadinho essa coragem, não é? De fazeres realmente, se a tua cena naquele momento está a ser aquela, porque não? Tipo, se calhar até. Né? Tu é que és o artista, tu é que és especialista, não é? Tu é que és especialista, sim. Bom, mas volto a frisar, não estou aqui com sentido pretencioso nenhum na conversa. Eu acho que tu, no fim, tens sempre um cliente, tens sempre uma obra de arquitetura, Tens projeto, um objetivo para comunicar. tens um objetivo para comunicar, mais do que a tua valência artística, não é? Tens um objetivo final. A forma como tu fazes valer a tua valência, estás confortável a representar aquela coisa, acho que é melhor. Mas acho que, lá está, tipo, quanto mais cedo as pessoas virem o menu à porta do restaurante e virem bem o menu e tu fores honesto com o menu, acho que acho que não haverá problema nesse sentido. Ou seja, um portfólio relativamente consistente, né? Uma coisa que tu percebas, ok, este escritório gosta mais disto, não é? Ou este tipo gosta de fazer aquilo, será que eu me encaixo aqui? Encaixa, então pronto, sim senhor, já sei o que é que vou, não é? Eu tenho um amigo que fala, prepara o seu jardim, que aí as borboletas vão vir, né? Enfim, você prepara ali a sua
a sua casa e o que você oferece, né? No nosso caso, a gente está falando do portfólio, Sim. né? O que você mostra. Sim. E pessoas interessadas naquilo vão vir. E podem vir pessoas nada a ver, deve acontecer, Claro, né? Tipo assim, é isso. faz um Sim. brand, um logo para mim, Sim, mas um website. daí a cena que estávamos a falar há bocado ainda antes de termos começado o podcast, de leres a pessoa que está do outro lado, antes de começares o trabalho, quando vais se calhar dar orçamento, não é? Reúnes com a Sim. pessoa e tentas perceber pá, se essa pessoa se encaixa contigo ou não, que tipos de problemas podes antever, que tipo de pessoa é que é, uma pessoa problemática, uma pessoa fácil, está à procura do mesmo que tu ou não. E pá, de vez em quando, mesmo ao fim destes anos todos, aparecem-nos pessoas que não são se calhar o nosso típico cliente ou o tipo de cliente que nós gostaríamos de ter ou que se encaixa connosco. Sim. Também cabe-nos a nós de saber ler isso e filtrar um bocadinho. Sim, acho que Para, para o nosso bem e para o bem desse cliente que está à procura de outra coisa que se calhar não é aquilo que nós podemos oferecer. Não é? o exemplo que eu vou dar é muito simples, mas acontece ainda nos dias de hoje, pegando no que o Pedro está a dizer. Imagina, não tem mal nenhum em um cliente saber o que é que quer de uma forma muito específica e se calhar chega à reunião e diz, pá, eu vou querer uma câmara aqui, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Acho que, não é? Tem duas abordagens aqui. Pode haver um artista que diz, sim senhora, não me importo trabalhar assim. Pode haver um artista que diz assim, pá, certo, se calhar, se não te importares, eu prefiro também propor-te aqui outras coisas, se calhar vou explorar um bocadinho, se calhar desse ponto de vista, ok, não me parece mal, mas se calhar aqui há outros que podem ser interessantes. E também percebes logo, se o cliente voltar a ser assim, não, mas é assim que eu quero, voltas a ter uma segunda oportunidade, uma segunda possibilidade, dizer assim, pá, então sim, avançamos para o trabalho, olha, então se calhar acho que não, porque assim eu gosto de ter essa liberdade para explorar um bocadinho o trabalho. Sim. Pronto, acho que é um bocadinho essa lógica, não é? Ainda hoje encontramos, não é? Parecem clientes Sim. assim, não é? Que pronto, que querem, já vêm com uma lógica muito definida, não é? Tipo, X pontos de vista, o ponto de vista tem que ser daqui, tem que se ver não sei o quê, a luz tem que vir dali. Formato da que- imagem. Porque eu até já Faz fiz... referência de outros estúdios. Sim, porque eu até já fiz o meu 3D e o meu 3D dá mesmo bem esta perspectiva e tu vais a ver, é tipo aquela perspectiva camaleónica, não é? Que é tipo Camaleónica. 180 graus, não é? Que vê aquilo tudo assim e tu dizes, pronto, ok, é tipo, É. aquela pessoa não viu o menu, não é? Sim. Entrou no restaurante, mas não viu o menu, não, é? Aham. Não foi ver o teu site, não foi ver, não Sim. percebeu que tu não fazes esse tipo de pontos de vista, não é? Sim. Não fazes uma imagem que estás a ver tipo nas tuas costas, não é? Tipo, que abriu, não é? Meteu a câmera no Lumion e fez um, É. não é? E diz, não, mas isto aqui é mesmo importante porque assim eu consigo ver, ele numa imagem resolve 4 imagens, Uhum. não é? Pá, se tu não consegues fazer, não te identificas com aquilo, acho que mais vale ser uma pessoa logo honesta com Sim. isso, não é? E isso me faz lembrar de um episódio, acho que foi mesmo ontem. Eu fui no restaurante aqui no Lisboa e eu tava com uma comida na cabeça, que é o porpetone, que por um acaso, eu não, sinceramente eu não sei, mas vejo muito no Brasil. A gente inventa coisas também, não sei. Supostamente italiano, né? Eu cheguei no restaurante italiano, tem porpetone. Aí o gajo, não, mas o que é isso? Não, mas é... E o interessante é que, às vezes eu faço perguntas assim, né? E de novo, eu cheguei num restaurante com a minha... Claro, você tem A tua isso? ideia. E ele fez uma coisa que me fez entrar no restaurante. Que foi, não, mas o que é isso? É uma espécie de carne com molho de tomate e massa. Olha, tem algumas coisas aqui bem legais que é bem semelhante. Olha aqui, Ué. quer ver? É. Não, deixa eu ver. Isso aqui até parece. E eu, assim, conversa até com o cachorro. Então eu comecei a falar com ele. Pô, então será que isso é uma coisa do Brasil que a gente inventa e tal? Não, então, pô, vamos, você quer entrar? Tem um jardim aqui dentro, né? E engraçado porque o restaurante, a parte de fora, tinha várias mesas e tava vazio. Isso é uma coisa que acontece na nossa mente, né? Como tá vazio, não me não chama é bom. atenção, né? Sim. Por isso quando tem várias pessoas na fila, você, que é isso? Esse deve ser Isso bom. faz aqui, Exato. Quando ele me levou para o jardim interno, tinha várias pessoas e tal, tipo assim, não, beleza, vou. E aí ele trouxe algo mais ou menos que se encaixa ali no que eu pedi, me surpreendeu porque foi diferente.
Mas foi isso, o comportamento dele de, não, mas o que é? E entender, ao invés de, não tem, o que é isso? Vai embora. Ou É dizer isso. tipo, não tem, mas eu vou Vou tentar fazer. Vou tentar fazer. Imagina que ele punha o teu prato na mesa e dizia, está cá aqui um. E tu, não é Não é isso. nada disto. Não é Exatamente. nada disto. Ou tipo, é isto, mas isto não está bem feito. Sim. Não. E claro, eu entendi que eu não ia comer aquilo que eu vim. Agora, se eu tivesse com aquilo na cabeça e ele tentasse, não, faço mais ou menos pra você, É isso. eu ia me decepcionar. Exatamente. Que entra na É questão do isso, cliente, é a né? mesma analogia. Se o cliente vem com aquilo e você deixa claro, olha, isso não é o que eu quero. Mas, olha, e se eu te atender assim? Yeah. E se ele entender, né? Você converteu aquilo e tal. É. Gajos, muito legal essa conversa. A gente, tipo assim, dá pra conversar Já. horas. E a gente já conversou. Já Ó, conversamos contando o antes. almoço, É verdade. esse aqui já tem 1h30 aqui. Aí é com cara, vais ter que cortar isto. Não, vai tudo, vai tudo. Ninguém vai galera ter até- paciência em nos ouvir falar 1h30. Sim, não, a galera, tipo assim, não, Põe Eles tipo falam- velocidade 1.5, não é? Que ponto 5, Ou então vão e ouvindo vai. ao longo do mês. 10 minutos cada dia. Mas eu queria agradecer vocês Obrigado. pelo Nada, obrigado, espaço. Nora. Foi um dia bem legal, assim, de trocar essa ideia. E eu sempre coloco uma palavra aleatória no final para ver quem ficou até esse momento do vídeo. E eu acho que a palavra pode ser gajos, né? Como, enfim, estamos em Portugal. Inclusive me falaram que gajos é mais uma coisa mais do norte, na verdade, né? Eu acho que sim. Não é muito daqui, né? Epá, não sei também se houve por aqui no sul. É, né? É? Acho que sim. Não? Eu não sei, pá, eu não passo aqui tantas vezes como tu, mas eu tenho Daquele ideia é. que é uma coisa mais do norte. Epá, não Me falaram sei. isso ontem. Eu acho que, sim, então, se você chegou até aqui, comenta gajos aí no comentário, né? Até coloca uma bandeirinha de Portugal. Não, faz assim, gajos, bandeirinha de Portugal, coração, bandeirinha do Brasil, colaboração aí. Boa. Nossa, foi o mais complexo que eu já fiz até hoje. A pessoa realmente, né? E é engraçado porque às vezes pessoas assistem o podcast Sim. no tempo deles. Então ontem veio um cara falar pra mim do episódio que eu gravei há 5 meses atrás. Eu não lembro. Claro. E às vezes chega lá na notificação do YouTube, para mediana, que foi uma palavra de um outro palavra-chave. Eu, o que esse cara tá falando? Já nem te lembravas. Eu esqueci. Mas é legal, a pessoa chegou até o fim. Sim. Então, Hugo, Pedro, obrigado Nada. pelo tempo. Muito obrigado. Obrigado. Valeu. Mais uma vez. E se você está assistindo aí, chegou até o final, comenta aí. E, claro, compartilha com o seu cachorro. Comenta aí o que você achou, qualquer dúvida. Se quiserem conversar com os gajos, tem os contatos ali, né? Instagram, e-mail. Instagram e todos os contatos aí na descrição da Oakdraw. Eu esqueci uma coisa. Putz, eu queria ter perguntado a vocês uma coisa que eu sempre que eu vejo no Insta me chama atenção. Desculpa, é isso. Enfim, você já chegou até aqui, você vai... Cortas agora. né? Não, vai ser. Vocês postam os estágios da imagem, Sim. né? E tipo, tem até alguns sketches com coisas desenhadas na frente, em cima. Como que é isso? É uma coisa que sempre acontece e... Na verdade, por que vocês mostram isso? Qual que é a intenção? Nós sempre tivemos esta necessidade de desenhar em cima das imagens. Acho que é mais fácil para comunicar muitas vezes a ideia, aquilo que queres. Também se calhar está um bocado ligado a esta lógica de vires da área das artes, onde sempre te ensinaram que o desenho é fundamental para te expressares, para analisares, para isso tudo. Então sempre tivemos muito esta coisa e quando descobrimos há uns anos uma ferramenta que nos permitia fazer uma espécie de mood board onde colas as imagens, desenhas por cima e partilhas com a equipa toda e toda a gente vai e desenha e mete uma referência e puxa uma seta, se tornou-se uma parte muito orgânica do trabalho e muito informativa e sentíamos que isso era uma forma de expressão que levava a imagem até esse ponto e que fazia parte do produto final. Então sentíamos necessidade de mostrar um bocadinho isso e porque às vezes há certas coisas nas imagens que nós sentíamos que as pessoas não se apercebiam e que nós não conseguimos comunicar isso em condições e que esse processo mostrava e ligava de uma forma muito direta a isso. Então sentimos necessidade de mostrar um bocado essas partes e tudo o que lá está são sempre apontamentos internos nossos, nas revisões internas que fazemos. Nós vamos buscar, quando sentimos necessidade de publicar uma imagem, e buscar parte do processo, perceber qual é a parte mais importante
e mais interessante e Sim. tentar traduzir isso. Então, existe essa etapa inicial de sketches? Esses Ah. sketches acontece, acho que tipo, até quase à fase de aprovação de render final, estamos sempre a desenhar por cima e a tentar perceber Sim. como é que as coisas funcionam, o que é que pode ser acrescentado, o que é que pode ser mudado, e não é só eu e o Hugo, também tipo, a equipa toda queremos um input criativo e analítico e crítico do trabalho. Aham. Que massa. Sim, é o caso de mostrar um lado também um bocadinho humano acerca das imagens, não é? Com que a coisa não se torne não seja um produto entre aspas gratuito, não é? Que a coisa para chegar ali houve algum pensamento crítico, algumas mãos que riscaram por cima das coisas, um bocadinho essa lógica de tornar também a coisa um bocadinho mais descomprometida e não tão imaculada. Sim. Estimula ali a criatividade, né? De explorar, né? As coisas. As imagens são para rabiscar, amassar e voltar a pôr direito, não é? Elas não estão finalizadas, não é? Verdade. Cara, que legal, desculpa trazer no final. Nada. Eu acho que, enfim, poderia até se aprofundar mais nisso, mas eu não sou um bom host, vocês podem ver. Então, traz um tópico no final. Acho que isto pode ser uma boa ponte depois para daqui a uns tempos. Sim. Parte. Então, ó, vai ter parte 2. Esperem. E, Gajos, obrigado. Obrigado a vocês também que estão aí assistindo. Façam tudo aí que a gente falou aqui agora, comentar aí. Eu acho que é Gajos, bandeira do Brasil. Não, Portugal primeiro. É igual. Gajos, Desde que lá esteja. bandeira de Portugal. Emoji de coração, bandeira do Brasil. Beleza? Valeu, Gajos. Obrigado. Obrigado. Abraço.